Eu volto e me esqueço. Vou pedir para o pessoal colocar em mudo o microfone para a gente começar, tá? Então, bom, o objetivo dessa aula aqui, que a gente tinha combinado, né? Tem um grupo de estudos aí com Mauro, Yolanda, Matheus, Bernardo, opção de gente aí. E a ideia é que a gente já estudou bastante fundos imobiliários, né? Que a gente avançasse em outros tipos de ativos, né? Então a gente basicamente defendeu três tipos de ativos diferentes, né? Dar uma estudada em ações propriamente, em ETFs e REITs, né? Nós somos um grupo um tanto quanto heterogêneo, né? Então a ideia dessa aula aqui era apresentar um pouco do buy and hold. E para quem aplica em fundos imobiliários, eu considero que, primeiro, a pessoa tem que ter um método para aplicar em ações, né? Eu recomendo para quem está começando estudar o buy and hold. Depois, se a pessoa está migrando para ações, nunca investiu, o primeiro setor que eu olharia se eu estivesse investindo em fundos imobiliários é o setor elétrico, por uma certa similaridade. Ele tem uma volatilidade menor que o resto das ações, ele é mais previsível e ele paga bons dividendos. Dividendos que são tanto quanto similares aos dos fundos imobiliários. Então, é o primeiro setor que eu olharia se eu estivesse investindo em fundos imobiliários e quisesse começar a investir em ações. E aproveitando o gancho, eu vou falar de um mecanismo em opções que eu considero muito interessante para quem trabalha com método buy and hold. Tá? Eu vou explicar. Então, esse é o conteúdo que eu vou falar aqui. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos fazer uma introdução ao método buy and hold, tá? Então a primeira pergunta que todo mundo deve se fazer é por que investir em ações, né? Ações são geralmente o melhor investimento de longo prazo, né? Elas costumam bater os outros investimentos também porque traz mais risco. Então se você tem mais risco, se ele não batesse os outros investimentos, você não investiria nele. Comprar uma ação, ele permite que você virar sócio de uma empresa lucrativa sem ter o ônus de administrá-la, né? Qualquer um que já teve um pequeno negócio sabe como é que é administrar qualquer coisinha, né? O trabalho que dá. Então, quando você compra ação, da mesma forma você compra um fundo imobiliário. Você não quer ter o ônus de gerir aquele negócio. Então, assim, as pessoas têm um certo conceito errado, né? Que escutam, como é que você investe em ação? Você compra na baixa e vende na alta. Vai tentar fazer isso para você ver se você acerta, né? A minha visão é que não é por aí, né? Eu, quando comecei a investir, né, fiz 52 anos agora, e eu comecei a investir em ações com 16. Mas, óbvio, com essa idade eu fiz tudo de errado possível, uma única exceção, nunca investi muito, né? Então nunca perdi muito. Mas ação não tem nada a ver com comprar na alta e vender na baixa, né? A gente vai estudar um método, que é o buy and hold aqui, que é justamente para desmistificar essa parte. Então, a primeira pergunta de quem acha que a ação é investir na alta, comprar na baixa e vender na alta, né? É que você tem uma certa noção que a ação é um cassino, né? E não é isso. O método buy and hold vem justamente para desmistificar essa parte, né? A gente não deve olhar o mercado de ações como um cassino que eu vou apostar lá, se der certo, ótimo, se não der certo, azar, né? Então, continuando a pergunta, né, do que eu estou fazendo de errado, né, acabei de ver um estudo aí da FGV, que foi até no canal do Mário Jorge aí no Synergy, né, que eles analisaram os day trades profissionais que investiam em contratos de mini índice e mini dólar, né? Então eles fizeram uma amostra com 1.218 day traders profissionais, não são amadores, né? E dessa amostra total, apenas 62 deles ganharam mais do que R$ 10.000 mensais. Ou seja, só 5% dos day traders profissionais conseguem sobreviver modestamente, né, com os ganhos só de mini contratos. Então, isso reforça a tese de que investir em ações não é você ficar apostando em cassino, é muito difícil você ganhar dinheiro fazendo aposta, mesmo os profissionais perdem dinheiro.
Então, como última questão, aí o que eu estou fazendo de errado, né? Imagine o seguinte, que eu chego para você e falo, ó, eu tenho uma padaria para vender. Você quer comprar? Aí o cara vai te perguntar, ué, mas onde é que fica essa padaria? Não, não, não. Ó, o preço é R$ 1 milhão. Quer comprar ou não quer? Ah, não, mas espera aí, onde é que fica? Quem são os clientes? Qual é o local? Me diz alguma coisa. Não, não vou te dizer, o preço é esse. Quer comprar ou não quer? Quem é que compraria uma padaria assim? A mesma coisa é uma ação. A ação, ela representa, né, uma empresa que está ali por trás. Né? Você não vai comprar no escuro. Né? Você olhou um gráfico lá, o preço subindo, descendo, e vai fazer um trade ali sem conhecer a empresa que está por trás. Para mim, fazer análise técnica é justamente isso. Né? E falo isso porque eu já fiz bastante análise técnica. Né? Ela não te diz nada da empresa. E achar que está tudo naquele gráfico, né? A gente sabe, assim, existe uma teoria dos mercados eficientes. Né? Na verdade, o mercado ele é totalmente ineficiente no curto prazo. Tanto que a gente vê uma crise aí, como a gente passou no ano passado, em março, os mercados despencaram, né? 2 meses depois teve uma recuperação em V fantástica. Quem estava errado, o início ou no fim? Né? Então isso é suficiente para mim para dizer que o mercado não é eficiente no curto prazo. No longo prazo a gente vai ver aqui que existe, tá entrando aqui, existe uma correlação que funciona. Então, na minha visão, grande parte do conhecimento comum sobre o mercado de ações está equivocado, que é justamente quando você investe aí em análise técnica. A ação não é feita para o investidor comum especular, né? Especular é uma coisa para profissional fazer, aquele que vai estar na frente do computador o dia inteiro e só faz isso. Esse cara tem alguma chance de ganhar dinheiro especulando. O investidor comum, o cara vai ter problema no trabalho. Né? Outra coisa que é importante as pessoas saberem, né? Muita gente fica olhando o índice Bovespa. Né? Na minha avaliação, o índice Bovespa é um indicador muito ruim. O motivo é porque ele envolve uma série de empresas que não são boas. E se você olhar a média do Ibovespa, ele não vai te dar uma média real daquele que estuda análise fundamentalista. Porque existem outras empresas, né, no índice, ou melhor, existe um subconjunto de empresas que realmente são boas, e existem outros que você deve descartar. Então, a última coisa que eu tenho a dizer dessa parte inicial é esse alerta do Warren Buffett. Né? Warren Buffett escreveu, isso tem uns 20 anos pelo menos, né? Em tempos modernos, os investidores institucionais substituíram os grandes especuladores de antigamente. Eles se vendem para os clientes como analistas de ações altamente capacitados, alardeando seus resultados anuais como isca publicitária para um público míope e ávido por enriquecer rapidamente. Em geral, as pessoas acabam comprando quando as notícias são boas, ou seja, na alta, e caindo fora quando são ruins, vendendo na baixa. Não é à toa que a maioria das pessoas que investem em fundos de ações ganha muito menos que o fundo, porque elas entram nesse ciclo aí. Hein? Entram quando a notícia está boa, estou ganhando muito dinheiro com a ação, a pessoa vai lá e compra um fundo. Aí o negócio despenca, ela vende o fundo, não sabe nem o que o fundo faz. Então, isso aí é exatamente igual à série de propagandas que eu recebo, e todo mundo que fica olhando vídeo de investimento recebe, que é o cara alardeando, que ó, vem investir comigo, eu vou te ensinar um método, você vai ficar rico rápido, em pouco tempo. Essas mágicas não existem. E a boa notícia é que qualquer um pode aprender o método Buy and Hold, né? E parar de depender desses analistas profissionais. Né? O básico do método Buy and Hold, você fazer uma análise básica lá, é muito simples. E é o que eu vou mostrar aqui. Então, o que é o método Buy and Hold? Né? O método Buy and Hold nada mais é do que selecionar empresas com bons fundamentos. Depois você vai comprar a ação com a intenção de mantê-la para sempre. Está cheio de gente entrando aqui. Então, voltando, o método Buy and Hold. Primeiro você seleciona empresas com bons fundamentos, eu vou falar que são bons fundamentos. Depois você compra essa ação com a intenção de mantê-la para sempre. Você só vai vender se a empresa perder os fundamentos. Essa é a base do Buy and Hold. Tá? E você, durante a fase de acumulação, assim como nos fundos imobiliários, você vai reinvestir os dividendos para você crescer o bolo com dinheiro que não é seu, que você comprou a ação e passou a ter direito aos dividendos.
Da mesma forma que você compra um fundo imobiliário, você recebe a renda daquele fundo e você vai reinvestindo enquanto você não estiver na fase de usufruto. Então, como é que o investidor vai enriquecer? O investidor ele vai enriquecer quanto mais tempo ele ficar com a ação de uma empresa lucrativa, porque o valor dela vai crescendo ao longo do tempo, né, e você vai enriquecendo com isso. Então, é, o investidor, basicamente, do método buy and hold, ele enriquece de duas formas, né? O preço crescendo, com o lucro crescendo, e através dos dividendos pagos periodicamente que ele vai reinvestir. A tendência é que empresas com lucros crescentes eles aumentarão o valor da ação ou pagarão dividendos cada vez maior. Eu vou explicar num exemplo de uma padaria aqui para frente, e isso vai ficar bem claro por que o lucro crescente faz com que o valor da ação cresça também no longo prazo. Então, as empresas podem ser vistas como máquina de fazer dinheiro. E participar de uma empresa dessa lucrativa é a forma que você tem de entrar nessa festa aí. Então, por que o método buy and hold funciona? Isso que é o fundamental das pessoas entenderem. Porque a única correlação na bolsa que existe é que a cotação segue o lucro. Se o lucro é crescente, não tem como a cotação da ação ela vai crescer. Então, como o método buy and hold foca no lucro da empresa, né, acompanhando empresas de lucros crescentes, se você estiver nela, você vai ver o seu capital subir. Então, empresa de lucros crescentes ela tem duas possibilidades. Ou ela retém o lucro para reinvestir nela mesma, aumentando o patrimônio líquido dela, que vai fazer com que o preço da ação também cresça, ou ela repassa o lucro em forma de dividendos, que vai fazer que a gente receba cada vez mais. Se o lucro é crescente, o dividendo que a gente recebe é crescente também. Vamos entender essa parte aqui. Vamos imaginar uma padaria. Alguém chega para você e oferece a padaria por R$1 milhão. Aí você olha o lucro dela está dando R$10.000. Aí você não se interessa muito. Pô, R$10.000, vou gastar R$1 milhão, quanto tempo eu vou levar para recuperar isso aí? Não quero, obrigado. Só que no ano seguinte o cara volta a te oferecer a padaria pelo mesmo R$1 milhão. Só que agora a padaria está dando um lucro de 50 mil. Aí você pensa, opa, 50 mil, 1 milhão, já começa a ficar interessante, mas você não aceita. O cara volta no terceiro ano seguido, a padaria o mesmo preço, 1 milhão, só que agora a padaria está dando um lucro de 100 mil. Você pensa, opa, 100 mil aí em 10 anos eu recupero o que eu investi, né, e eu estou vendo que esse lucro está crescendo. Vamos supor que o cara não aceitasse a compra. E assim o cara volta repetidamente até que a padaria está dando um lucro de 1 milhão. Desculpa, que a padaria ele está tentando vender por 1 milhão e o lucro está, vamos supor, 900 mil. Não tem como não comprar um negócio desse, né? É óbvio que assim, da mesma forma funciona uma ação. O lucro está crescendo, né? Se o preço não subisse, ia chegar um momento que o lucro está pagando aquele valor que você está investindo. Isso não ocorre em ação. Muito antes disso, né? A ação sobe de preço. A gente vê aí, se a gente pegar o preço sobre lucro aí em vários gráficos, a gente vai ver que a ação vende 6 vezes, está barato, né? A gente pega a ação com 30, 50 vezes esse fator aí. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, você pode pensar, em vez da empresa reinvestir nela mesma e crescer o patrimônio líquido dela, vamos supor que ela estivesse pagando tudo em dividendos. É uma empresa que já conquistou todo o mercado que podia conquistar, não tem mais o que fazer com dinheiro, então ela passa a te pagar. Então, vamos imaginar essa padaria de novo. No primeiro ano, em vez dela investir nela, aumentar a quantidade de fornos para produzir mais pão, ela não tem mais público para crescer ali, ela passa a te pagar o lucro. Então, no primeiro ano ela está te pagando 10 mil de lucro, no segundo 50 mil, no terceiro 100 mil, e já passou a ser muito vantajoso comprar essa padaria aí. A mesma coisa ocorre em ações. A ação do setor elétrico, muitas vezes a empresa não ganhou mais nenhuma concessão, então ela paga todo o dividendo. Se esse dividendo é crescente, vamos imaginar que a empresa no primeiro ano ali está pagando 3% de dividendo. Aí você olha, está muito interessado. No ano seguinte, ela passa, se ela estivesse no mesmo preço, ela passaria a pagar 6% de dividend yield ao ano. E aí por diante, vai crescendo. Chega num momento que todo mundo quer, aquela empresa está pagando muito dividendo. Então é por isso que tanto faz a empresa reter o lucro para investir nela, ou pagar aquilo em dividendos, né? Se o lucro é crescente, não tem como aquele valor da ação continuar igual. É por isso que quem faz análise fundamentalista e investe em empresas com lucros crescentes, ele vai ver o patrimônio dele crescer.
Então aqui eu peguei uns gráficos da Baster, né, só para exemplificar, né, mostrando o lucro da empresa em relação à cotação. E a gente verifica que no longo prazo, esse lucro da empresa faz a cotação subir, né? Não é um gráfico perfeito, né? De vez em quando sobe, desce pelas idiosincrasias no curto prazo, né? O mercado não ser perfeito, né? Mas a gente vê que no longo prazo isso funciona e, como eu expliquei aqui, não tem como não funcionar, tá? Então existem basicamente três formas para o acionista receber dinheiro aí da ação. A primeira dela, que eu já falei aqui, é o dividendo, que é um pagamento periódico, isento de imposto atualmente, mas este ano a gente tiver reforma aí tributária, talvez deixe de ser isento, é uma das coisas que muito certamente deixará de ser isento se a reforma tributária for aprovada, porque o Paulo Guedes não quer que isso continue isento. Só que, por outro lado, eles vão tributar menos o lucro da empresa. E como o dividendo vem do lucro, talvez a coisa se compense um pouco aí. Então, assim, quando você recebe dividendo, né, ele faz o preço da ação cair no mesmo valor. Então, por exemplo, vamos supor que a ação custa R$30 e você recebeu R$1 de dividendo por ação. No dia seguinte, a ação vai abrir a 29, apesar que existe o leilão antes da ação, e essas coisas de vez em quando não saem perfeitamente assim. Mas, em geral, em geral não, é feita uma contabilidade, todo o dinheiro que sai do caixa da empresa, ele diminui do valor da ação. Então, se a cotação fechou a R$30, você pagou R$1 por cota de dividendo, ela no dia seguinte abre a R$29. Mas essa é uma das formas só do acionista receber dinheiro da empresa. A segunda forma, pouco conhecida, é de bonificações, né? A bonificação nada mais é do que um pagamento em ação. Então, vamos supor que você tem 10.000 ações, e a empresa falou, para cada 1.000 ações que você tiver, você vai ganhar mais uma, ou mais 100. Então ela te dá, em vez de te dar em dinheiro, você aumenta o número de ações. Então quando tiver o próximo pagamento de dividendos, você tem mais ações para receber, você está recebendo aí um aumento na sua participação daquela empresa lá. A terceira forma é juros sobre capital, né? Ela ocorre quando a empresa investiu um dinheiro que estava em caixa no mercado financeiro, né? Esse dinheiro deu um ganho aí, e ela vai distribuir esse ganho. Esse ganho ele já é tributado em 15% na fonte. Então, quando você recebe, ele já vem o imposto abatido. E, na realidade, existe uma quarta forma aí que eu não escrevi, que é muito usada, inclusive, pelo Warren Buffett nas empresas dele, que é o seguinte. Vamos supor que a empresa tem 1 milhão de ações. Ele, de tempos em tempos, em vez de ele pegar o lucro e pagar em dividendos, ele vai e recompra ação no mercado, bota na secretaria dele e lá ele extingue. Então a empresa passa a ter menos ações no mercado. Com isso, em outras palavras, o que ele está fazendo? Está aumentando a sua participação na empresa. Então, quando ele dividir o bolo de dividendos por cota, ele vai ser maior, porque ele diminuiu a quantidade total daquela empresa lá. Então, vamos começar a entender um pouco como é que é o método do buy and hold. O método buy and hold, você começa com uma análise top-down, de cima para baixo, né? Então, a primeira pergunta que alguém que vai fazer uma análise fundamentalista faz é o seguinte: quais são os setores que vão continuar existindo daqui a 30 anos? Essa é a primeira pergunta. Ela parece ser uma pergunta assim, impossível para quem nunca mexeu em ação, mas vamos pensar um pouquinho. Por exemplo, área de seguros. Vocês não acham que daqui a 30 anos você vai continuar fazendo seguro? Seguro de um carro, que seja, de uma casa ou pessoal? Então, para mim, a área de seguros é uma que eu acredito muito vai continuar existindo daqui a 30 anos. Assim como eu acredito que o setor bancário não vai acabar e outros setores. Então, se a gente quer virar sócio de uma empresa, a gente vai encarteirar aquela empresa, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual empresa vai continuar existindo daqui a 3 décadas. Então, essa é a primeira pergunta que alguém que faz análise buy and hold vai se responder. Então, eu destaquei alguns setores como saúde, seguros, bancário, de energia, provavelmente eles vão continuar a existir, né, daqui a muito tempo, né? Não acredito que esses setores vão acabar. Então, essa é a primeira pergunta. A gente tem que descobrir quais setores da economia vão continuar existindo daqui a 3 décadas. Então, você começa a fechar onde você vai investir. Agora, isso basta? Essa é a pergunta. Não, não basta. Então, a gente tem setores como o de aviação e varejo que quebram muito. Quando eu era adolescente, né, as 3 maiores empresas aéreas que existiam no Brasil eram a Varig, VASP e Transbrasil.
Nenhuma delas existe. Aí você pode pensar, mas isso é um fator brasileiro. Não, não é. Lá nos Estados Unidos tinha a Panam, American Airlines e tal, também foram quebrando as empresas americanas. Por quê? Quando a gente estuda o setor, a gente entende. Uma empresa do setor aéreo tem um lucro na faixa de 4%. E ela tem dívidas muito pesadas e recorrentes. Então você aluga um avião, você tem que pagar o combustível o tempo inteiro, então você tem custos que são mensais que você tem que honrar. Qualquer probleminha na empresa você não consegue honrar esses pagamentos, a empresa se endivida e acaba quebrando. Então é por isso que eu não invisto no setor aéreo. Quando o pessoal fala, Gol caiu, Gol subiu, não me importa, não é um setor que eu vá investir. Tá? Então, relembrando, a primeira pergunta você tem que saber quais setores vão continuar existindo daqui a 30 anos. E a segunda pergunta é quais empresas dentro daquele setor duram. Não adianta você escolher um setor perene, que é o de aviação, para mim vai continuar existindo daqui a 30 anos, nos quais as empresas que estão lá dentro não perduram. Então, eu descarto setores. Feita essa primeira parte, vocês vão fazer uma análise que é o contrário. Vocês vão olhar a empresa para depois olhar o segmento total. Então, essa análise é chamada de bottom-up, de baixo para cima. O que você analisa primeiro? Você inicia na empresa, né, para depois observar os parâmetros macroeconômicos. Então, por exemplo, como é que está o balanço da empresa, como é que está o lucro dela, tem lucros recorrentes, os lucros são consistentes, os lucros estão crescendo, como é que a DRE dela vem melhorando, não vem melhorando. Então, você analisa a empresa como um todo, entende quem são os inquilinos, quem são os clientes dela, inquilino de fundo imobiliário, quem são os clientes dela, como é que ela ganha dinheiro, quem é que paga para aquela empresa existir. Esse negócio é durável, né? E aí você começa a entender a empresa. E você nunca vai analisar a empresa por um só indicador. Eu olho só o lucro está bom, acabou. Não. Mas por outro lado, você pode pegar um indicador só, que ela não está indo bem, e por causa daquele indicador você descartar. Você não vai comprar uma ação por causa de um indicador, mas você pode descartar por causa de um indicador. Por exemplo, a dívida dela está gigantesca, ela vai levar 20 anos para pagar essa dívida aí para me dar lucro, então não me interessa. Bom, então você vai fazer um pequeno checklist na empresa. Que checklist é esse? Primeiro, os lucros são consistentes e crescentes. O que é um lucro consistente? Um lucro consistente é aquele lucro que ocorre sempre e, mais do que isso, é um lucro real. O que não seria um lucro real? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa que está dando prejuízo, só que essa empresa tem um tremendo patrimônio, eu tenho um imóvel que vale 1 bilhão. Eu vendo aquele imóvel e no contrato está lá que a empresa compradora vai me pagar isso por 20 anos. Então, se eu olhar só o lucro, a empresa está no azul. Mas esse lucro não é consistente. Por quê? Porque não vem da operação da empresa. É importante que o lucro venha da operação final da empresa. Um exemplo que eu dou aqui é a BRF, por exemplo. Na época que eu estava acompanhando a empresa, eu vi lá que ela teve um lucro enorme porque ela fez uma operação em dólar gigantesco, o dólar subiu, ela ganhou rios de dinheiro. Isso aí. Só que isso não é recorrente. E aí eu tirei esse fator e comecei a olhar os dados dela de balanço e vi, pô, essa empresa está lucrando quase nada com o negócio dela. Ela se baseou no dólar e vendi. Dei sorte que 2 anos depois, Hugo entrando aqui, 2 anos depois a BRF teve prejuízo justamente porque a tendência do dólar inverteu. Então, você vai olhar se o lucro ele é consistente e se ele é crescente. Crescente, todo mundo sabe, o lucro está subindo ao longo do tempo. A segunda coisa é o EBITDA. O que é o EBITDA? Né? O EBITDA é como é o lucro operacional. Então, o EBITDA é você pegar o dinheiro que a empresa fez do negócio dela, antes de descontar as taxas, os impostos, a depreciação, a amortização, você vê aquele valor como um todo. Então, o EBITDA segue o padrão do lucro, ou seja, ele é também consistente e crescente, então você vê que o lucro deriva da área operacional da empresa. Por isso que é importante olhar o EBITDA. Outra coisa, a margem de lucro é acima de 10%, eu evito comprar qualquer empresa que tenha margem de lucro abaixo de 10%. Por quê? Porque qualquer problema em um momento na empresa pode levar aquela empresa ao vermelho. E a empresa ficando no vermelho pode ser que não se recupere. Então eu considero uma margem de lucro aí mínima de 10%. Outra coisa, essa empresa está entre os maiores do setor. No método buy and hold é preferível
e você não tente comprar aquela empresa pequena, principalmente no início, adivinhar que aquela empresa vai estourar e vai aumentar muito o tamanho. Normalmente quem faz isso e acerta ganha muito dinheiro. É o caso da Magazine Luiza aí nos últimos anos. Mas isso é um caso, né, que ocorre uma vez a cada 20 anos, né, e você acertar esse caso é muito difícil. Então, quem quer fazer o método buy and hold de forma conservadora, eu recomendo fortemente começar pelas empresas que são as maiores do setor, né. E por fim, né, a dívida está dentro do orçamento, né, ela é compatível com o endividamento do setor. Uma coisa que as pessoas que nunca estudaram uma empresa não sabem, que uma dívida da empresa ela é diferente de uma dívida numa pessoa física. A dívida para a pessoa física ela é sempre ruim, mas para a empresa pode ser muito boa. Por quê? Porque falando em termos contábil, né, quando você tem o lucro, você paga em torno de 34% no Brasil de imposto. Então você faz uma dívida menor do que esse valor e você usa essa dívida para bater o seu lucro. Então vamos supor que você teve um lucro de 1 bilhão, aí você tem uma dívida de 500 milhões para pagar naquele período. Então na realidade seu lucro acaba sendo de 500 milhões e você é debitado em termos de imposto apenas de 500 milhões. Então a dívida da empresa ela é usada muitas vezes para alavancar a empresa, ela crescer com dinheiro externo sem ser com o dinheiro dela, e além disso você não paga imposto dessa parte, porque a dívida abate desse valor. Então, a dívida ela é importante para o orçamento da empresa. A empresa normalmente ela trabalha endividada, né? E a dívida tanto dentro de certos parâmetros, né, que a gente vai falar aqui mais para frente, né, isso vale muito a pena para a empresa. Então, peguei aqui do site da Baster, né, um exemplo aqui é da VEG, né? Isso aqui é de 2019. Né? Então, qual é a primeira coisa que eu olho? Peraí, tem gente entrando aqui. Então, qual é a primeira coisa que eu olho aqui? A primeira coisa que eu olho é o lucro. Aqui a Baster já dá o lucro descontado. Então, olha só que empresa quase que perfeita. O lucro quase sempre subindo, ano após ano. Olha que maravilha. Então, isso aqui já me agrada muito. Aí eu vou olhar, será que esse lucro está vindo da área operacional mesmo da empresa? Então, o que, que eu olho? Eu olho o EBITDA. O EBITDA segue o mesmo padrão, subindo, subindo, subindo. Então, essa é uma empresa praticamente perfeita nessa parte. Pulo para a dívida dela está controlada, e aí eu vejo que a empresa tem quase nada de dívida. A dívida eu começo olhando o último para depois olhar a sequência dela. Então, a empresa aqui está em uma dívida de 561 milhões. É isso mesmo que estou enxergando? É, que eu já estou ficando cego. E quando a gente olha o EBITDA dela, o EBITDA do período é 4 vezes maior aí que a dívida quase, né? Mais de 3 vezes e meia. Então, é uma dívida muito controlada, tá muito tranquilo, né? E eu olho a receita líquida também para ver se está subindo. Então a gente verifica essa é uma empresa muito, muito, muito certinha, né? A gente olha a margem de lucro dela, ela é maior, né? Cresceu um pouco no início e depois decresceu. Isso é mais ou menos normal. À medida que a empresa vai ficando maior e ela tem uma fatia de lucro muito grande, entram concorrentes lá para concorrer com ela. Então é normal a tendência decrescer, a margem descontada decrescer. Então a gente vê que está com uma margem de 11,3%, é a margem já descontada. Então está com uma margem muito boa. Então essa aqui é uma candidata a eu investir nela. Só que isso aqui não é suficiente. Como eu falei, isso aqui é o primeiro olhar. Então eu olhei, os números dela me parecem muito bons, e são. Eu vou olhar o que essa empresa faz, qual é o setor que ela atua, quem é o cliente dela, quem é que paga para essa empresa existir. Esse cliente dela, ou os clientes dela, são muitos, são poucos, é concentrado, eles vão perdurar também. Então eu tenho que entender toda a cadeia de negócio da empresa, né? Se tudo bate, né, eu compro essa empresa. Então, essa é uma parte básica do método Buy and Hold. Olhar um pouco o balanço, né, e a DRE, entender os números, se os números são bons, aí eu vou olhar aquela empresa, né, para verificar como é que está, quem são os clientes dela, entender totalmente o perfil, o modelo de negócio dela, para decidir se eu invisto ou não. Então, assim, o método Buy and Hold eu recomendo para quem está começando, vá só na boa, só nas empresas grandes de cada setor, não se metam a investir em small cap, pelo menos no início. Fiquem 3 anos investindo só em empresas grandes, para depois se aventurar numa empresa menor.
Então, como é que eu escolho uma ação, né? Isso aqui vem muito do conceito do value investing do Warren Buffett, né? O Warren Buffett dizia que uma empresa boa, ela é como um castelo, né? Um fosso de água gigantesco protegendo aquele castelo, ninguém consegue entrar lá, né? E essa visão do Warren Buffett é mais ou menos a visão que a gente tem que ter mesmo de uma empresa, né? Então, o que faz a empresa ser boa ou não para eu investir, né? O fundamento que eu falei, ele é uma tese que você vai entender, eu entendo aquela empresa, por que eu invisto nela? Existe uma tese na qual eu acredito que seja verdadeira e por causa disso eu invisto nela. O que pode ser o que pode ser defender essa tese? As vantagens competitivas que ela tem. Então, por exemplo, ela pode ter uma marca conhecida, como a Ambev, por exemplo, que já conquistou uma certa fatia de mercado. Para alguém trocar de cerveja é um negócio mais difícil. Então tem que ter um cliente grande, um concorrente grande do outro lado para bater de frente com a Ambev. Pode ser uma patente tecnológica, como uma Apple, por exemplo, que tem o iPhone, que a pessoa compra hoje porque é iPhone. Pode ser uma reserva legal de mercado, como no setor elétrico, uma empresa ganha uma licitação, fica 30 anos explorando aquele negócio lá. Ela pode ter uma grande fatia de mercado, é outra vantagem competitiva, né? Ou ela pode ter uma boa margem de lucro, uma margem de lucro muito acima dos concorrentes dela naquele meu segmento, etc. Então, com isso, eu vou montar uma tese de investimento naquela empresa que eu acredito que aquilo vá persistir. E eu anoto isso aí, porque eu tenho que observar se a minha teoria realmente está se concretizando. Então, como é que eu vou mitigar os riscos, né, investindo numa empresa? Primeiro, a maior segurança de você investir em uma ação é a própria empresa. Então, eu estou olhando os balanços dela, eu estou vendo que o lucro está crescendo, está tudo bem. Então, a primeira coisa é, a empresa é a maior segurança daquele investimento que você fez em ação. Tem que acompanhar a empresa. Segunda coisa, eu vou diversificar. Eu não vou investir em um só setor, em um só segmento, muito menos em uma só empresa, né? Então, eu vou comprando ação de setores diferentes. Eu vou analisando, eu estudei o setor elétrico, eu gostei, investi na empresa tal, eu estudei o setor bancário, eu estudei o setor de seguro e por aí vai os segmentos que vocês gostem. É, outra coisa em termos de segurança é que o maior ativo em carteira de investidor ele não deve superar 5% do total investido. Isso é uma segurança básica, né? Isso significa que a maior ação que eu tenho seja 5% da minha carteira? Não necessariamente, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo. Supondo que a maior empresa da carteira seja 15% total e que o investidor tenha aportado 30% do seu investimento em ações, né? Caso a empresa quebre, seja o pior dos mundos, esse total que você investiu na empresa, considerando o seu patrimônio, seu portfólio inteiro, ele representa apenas 4,5% do total que você investiu. Então, não vai te afetar tanto, né? Então, é importante que você saiba que você tem que analisar os seus ativos e não deixar nenhum deles superar 5%. Aí isso vai ser uma garantia para o seu risco. Então, uma pergunta que eu escuto muito, né? O pessoal me fazer é: quem faz buy and hold vende ação? Né? Até porque tem um cara famoso aí no YouTube que o canal dele chama Buy and Foda-se, né? E a impressão que as pessoas têm quem faz buy and hold não vende ação de jeito nenhum. Não, isso não é verdade. Então, quem faz buy and hold vende sem uma ação. Em que situações vendem? Aí eu quero dizer que é uma parte que é dos conceitos, são dos conceitos meus, que eu montei ao longo do tempo. Não é exatamente da metodologia do buy and hold, mas foi aquilo que eu fui extraindo com o tempo que eu uso como regra. Então, a primeira regra, quando que eu vendo uma ação? Né? Quando a empresa perdeu os fundamentos. Eu tinha uma tese que me fez investir naquela empresa. Então, vou dar um exemplo concreto aqui, a Cielo. A Cielo chegou a ser mais de 15% da minha carteira. Por quê? Porque a Cielo era a dona do mercado que só ela podia ter, que era daqueles maquininhas dos cartões Visa. Tudo que era cartão Visa que o pessoal passava no Brasil, pingava dinheiro na Cielo. Além do mais, era uma empresa extremamente enxuta, né? E assim, todos os dados dela eram de lucros crescentes, excelente. Até que um dia eu li uma notícia que o governo estava pensando em acabar com o monopólio da Cielo na Visa. Teria que abrir o mercado para todo mundo. Uma semana depois, o que eu fiz? Eu vendi todas as ações, que é a segunda parte, né? Como é que eu saio quando a empresa perde o fundamento? Eu não tenho dúvida, eu vendo tudo, tudo.
porque é o fundamento que me fez investir naquela empresa, né? Não à toa a Cielo se acabou, a margem de lucro dela vem reduzindo ano após ano, ela tem concorrente do mesmo nível dela e toda aquela vantagem que ela tinha virou pó. Então, na minha avaliação, você fez uma tese que te fez investir naquela empresa, você formou a sua teoria dos fundamentos, a empresa perdeu os fundamentos, venda tudo. A segunda forma que eu saio é quando a empresa deu prejuízo no balanço anual, né? Mas aí o que, que eu faço? Eu olho o EBITDA, né? E vejo, o EBITDA está maior que as dívidas, está tudo controlado, né? Se o EBITDA ainda está maior que as dívidas, né, significa o seguinte, ela teve um prejuízo naquele momento, mas eu estou vendo que o EBITDA vai abater aquela dívida e a empresa vai continuar bem. Então, se o EBITDA estiver maior que as dívidas, né, eu continuo na empresa, eu não faço nada, eu aguardo o próximo balanço. Agora, e se não for o caso? Do contrário, a empresa deu prejuízo pelo primeiro ano, né, eu coloco aquela empresa em quarentena. O que significa isso? Eu não vou comprar mais aquela empresa no próximo ano e vou aguardar. A empresa dá prejuízo no balanço anual pelo segundo ano consecutivo. Então, o que, que eu faço? A empresa teve 2 anos de prejuízos, né? Eu começo a me desfazer da empresa, minha posição nela eu começo a desmontar. Só que eu não desmonto de uma vez, eu vendo de 15 a 25% das ações por trimestre. Então, vou vendendo pouquinho a pouquinho. Por que, que eu faço isso? Eu estou me dando a chance de eu estar errado. Eu estou desmontando uma operação que eu fiz provavelmente há muitos anos. Uma empresa boa não se torna ruim de uma hora para outra, ela vai pouco a pouco dando sinais. Eu vou desmontando aquela operação. Aí vamos supor que no ano seguinte a empresa volte ao lucro. Opa, eu paro de vender. Eu não vendi todas as ações. Tá? Então, eu vou fazendo essa operação pouco a pouco, maior ou menor, né, de 15 a 25%, de acordo com achar como está a empresa. Se ela estiver no pior dos casos, eu vendo 25% por trimestre. Mas se eu estou na dúvida, a empresa deu o segundo ano de prejuízo seguido, mas eu acho que ela vai melhorar, eu vendo só 15% do total. Então, a terceira forma, quando eu saio de uma empresa, é quando a empresa reduziu os lucros em mais de 15%. Aí eu vejo, tem uma justificativa? Se sim, eu não faço nada. Por exemplo, Ambev. A Ambev tem uma boa parte do lucro dela vem da Argentina, e a Argentina se acabou nos últimos anos. Então, logo que houve a crise na Argentina, o lucro da Ambev caiu em mais de 15%. Para mim, aquilo era uma justificativa plausível, apesar que eu acho que a Argentina vai levar muitos e muitos anos para se recuperar, mas eu estou satisfeito com a operação dela no Brasil e no resto da América Latina e Canadá. Para mim, tá ok. Então, não fiz nada. Agora, vamos supor que não tivesse uma justificativa plausível. Então, eu coloco a empresa em quarentena. Então, pelo primeiro ano, ela reduziu o lucro em mais de 15%. Eu não compro mais essa empresa. Coloquei-a em quarentena. A empresa, de novo, tem uma redução de lucro em 15%. Se for o terceiro ano consecutivo, ou seja, ela deu durante 3 anos seguidos, caiu o lucro dela em mais de 15%. Então aí eu faço a mesma coisa quando ela dá prejuízo pelo segundo ano consecutivo. Então olha só, prejuízo em 2 anos. Está entrando alguém aqui. Então ela deu prejuízo em 2 anos consecutivos. Eu começo a desfazer minha operação de 15 a 25% por trimestre. E quando ela reduz o lucro em mais de 15% por 3 anos seguidos, eu da mesma forma começo a desfazer minha operação nessa empresa. Vou vendendo de 15 a 25%. Pelo mesmo motivo, pode ser que no trimestre seguinte a empresa divulgue balanço e está no azul de novo. Então eu paro de vender, eu fico em observação. Então são essas 3 formas que me fazem sair de uma empresa. Então, a última coisa que eu vou falar aqui de buy and hold é uma comparação com value invest, né? As pessoas confundem muito, né? E assim, em vez de falar de teoria, né, eu acho mais prático assim exemplificar qual é a diferença entre alguém que investe pelo método buy and hold e qual é a diferença de alguém que investe pelo value invest, né? Sendo que o buy and hold ele é um subconjunto do value invest, né, que foi desenvolvido pelo Warren Buffett durante décadas, né? Bom, a diferença na prática é o seguinte: o buy and hold, quando ele compra uma ação, ele não se desfaz dessa ação, exceto se ela perder os fundamentos. É o que eu falei para vocês. Já no Value Invest, ele não enxerga o mercado assim. Ele vende
aquela ação sempre que o preço superar o limite do valor justo. E ele troca por outra ação que ele goste tanto quanto por um preço abaixo. E assim ele está multiplicando o seu capital. Vamos ver um exemplo que vai ficar mais simples isso aí. Então, vou dar um exemplo de fundos imobiliários, que o pessoal, a maioria vem de fundos imobiliários, é mais simples entender. Então, vamos supor aí dois fundos imobiliários, o XPTO11 e o YPTO11. Quem não conhece esses fundos aí, o Matheus aplica nele, pode perguntar para ele. Então, o XPTO e o YPTO, eles têm um valor justo avaliado por mim entre R$ 98,00 a R$ 103. Se estiver nessa faixa aí, eu considero que está num valor ok. Então, o YPTO e o XPTO, vamos supor que os dois estejam neste momento a R$ 100,00 e ambos pagam 7% ao ano. Então, para mim, são dois fundos muito parecidos, tanto faz investir num ou no outro. Vamos dizer que eu comprei aí o XPTO. Só que o XPTO ele sobe para R$ 120,00 a cota, enquanto que o YPTO ele continua nos R$ 100,00. Né? Ambos a R$ 100,00 pagavam 7% ao ano. Então, o XPTO a 120 paga menos do que essa fração. Então, o que o cara do buy and hold faz? Ele olha lá, né? Pô, tudo bem, a cota está a R$ 120,00, mas eu comprei a 100. Para mim, o dividend on cost continua igual, 7%. Eu não faço nada. Eu comprei a bom valor, tudo bem que está 120 e tal, eu não me mexo. Já o cara que faz o Vela Invest, para ele ultrapassou aquele valor justo dele, ele vê lucro nesse negócio. E ele vende o XPTO para comprar o YPTO. Por quê? Porque, em tese, a cada 5 cotas que ele vende do XPTO, ele compra uma cota a mais do YPTO. Então, com o mesmo capital, sem botar dinheiro na mesa, ele aumenta em uma cota o YPTO a cada 5 que ele tinha do XPTO. Então, ele passa a ganhar mais com o mesmo capital. Né? Quando eu falo essas coisas para as pessoas, né, principalmente quem não tem experiência, fala, pô, eu vou fazer Vela Invest, eu não vou investir com buy and hold. Só que na prática, você dizer que dois fundos ou duas ações são iguais, não é simples. Muitas vezes o XPTO cresceu e o YPTO não cresceu porque eles realmente não são iguais. Né? O mercado erra, mas erra numa menor parte. Então, você dizer que você vai vender o XPTO para comprar o YPTO, você está dizendo que os dois são iguais. Mas dizer isso não é uma coisa simples. E a maioria das pessoas novatas cometem erro nisso. Né? Vendem um fundo que era muito melhor do que o outro para ganhar mais dinheiro de baixo, mas logo em seguida dá algum problema no outro. O mesmo serve para ações. Tá? Então, espero que assim, essa parte tenha ficado clara. Né? Essa é uma diferença prática entre um modo de olhar as ações ou os fundos, porque é um método, né? Tanto faz se aplica para ações ou fundo de investimento imobiliário. Um enxerga o seguinte: eu comprei no preço justo, eu estou lá. Não me importa para onde vai aquele valor. O outro fala: opa, ultrapassou aqui, eu estou vendo uma oportunidade de ganho. Então eu vendo. Só que para você investir pelo método Vela Invest, eu recomendo o seguinte: invista pelo buy and hold no início, pelo menos uns 3 anos, para você ganhar experiência no mercado, e só depois comece a pensar em fazer Vela Invest. Tá? Então, bom, essa parte fecha a parte inicial do que eu tinha a dizer sobre o método buy and hold. Então, vamos falar agora do setor elétrico, que é o setor, né, que eu considero inicial para quem está investindo em ações e antes investir em fundos imobiliários. Então, o cara já tem uma experiência em fundos imobiliários e o cara quer investir em ações. Por onde eu começo? Né? Essa é uma pergunta crítica, né, para quem está começando. Eu digo, quem já investe em fundos imobiliários, comece pelo setor elétrico. Vai ser mais fácil para vocês analisarem. Né? Aliás, eu não dei um alô para todo mundo, né? Pessoal aí do meu grupo de estudo aí, uma boa noite a todo mundo, principalmente quem entrou depois aí. Pessoal aí dos outros grupos, do meu grupo aí do professor Arthur, né? E o pessoal que vai fazer aí um curso comigo de fundos imobiliários aí. Boa noite a todo mundo aí que entrou depois. Então, primeiro, por que começar pelo setor elétrico? Né? Essa é a primeira pergunta que a gente deve fazer, se a gente vai investir nisso. Então, o primeiro ponto que eu destaco é que ele paga bons dividendos. Segundo ponto, que os resultados são previsíveis, né? A gente vai entender o porquê. Terceiro, ele tem uma menor volatilidade do que os outros setores da bolsa, né? Até pelos resultados serem mais previsíveis.
Ele tem um crescimento lento, então não é normalmente aquele boom de crescimento que você quer, mas ele é mais previsível, ele é mais constante, né? Então essa é outra vantagem de investir nesse setor. Principalmente para quem está iniciando, não quer sofrer aquela angústia de ver o valor cair, subir e tal. E por fim, né, ele tem uma boa probabilidade de a demanda continuar crescendo nos próximos 10 anos, pelo menos, né? Eu acredito que o consumo de energia elétrica, apesar que ele está muito ligado ao crescimento do PIB do país, mas ele deve continuar crescendo, o que significa que nós vamos continuar expandindo essas empresas elétricas que a gente tem. Então, a gente pode dividir o setor elétrico em 3 subsetores, né? Geração, transmissão e distribuição, vou falar deles. É importante entender cada segmento porque o risco ele é diferente em cada setor. A gente vai ver isso aqui. Ele está extremamente atrelado ao tipo de negócio. Então, geração é um negócio, transmissão é outro negócio, distribuição é outro ainda. Então, você tem que saber em qual empresa você está investindo, em qual segmento. E muitas empresas hoje são até híbridas, mas elas têm normalmente um cerne, de onde elas começaram, que tem um pé em um desses 3 setores aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o papel do operador nacional do sistema, porque ele vai influenciar decisivamente, principalmente o pessoal da geração de energia. Então, o controlador nacional do sistema ele controla as operações de geração e transmissão de energia. Ele planeja a integração e distribuição de energia, inclusive dos subsistemas isolados. E ele controla, isso aqui que é o principal, o Sistema Interligado Nacional, o SIN, que é a interconexão dos sistemas elétricos, né? Ele permite a transferência de energia entre um subsistema e outro, né? Então tem o subsistema da região norte, subsistema da região sudeste, etc. Ele faz o balanceamento dessa carga aí para mitigar os riscos de falta de energia com segurança e economicidade. Se a gente olhar as linhas de transmissão atualmente, né, e onde está a ONS, a gente vai ver que as linhas de transmissão estão concentradas muito no sudeste e sul do país, né? Também tem uma boa parte nas capitais nordestinas que ficam aí próximas ao oceano, né? Já o interior do Nordeste a gente vê que não é tão bem servido, a região amazônica idem. E Roraima lá em cima está isolada do nosso sistema, ela está inclusive num sistema isolado, ela recebe energia da Venezuela. Por que é importante saber isso? Para a gente ver como é que o sistema vai se expandir. Então aqui tem um planejamento da ONS, né? A gente vê que o Roraima lá vai ser interligado. Mais gente aqui. A gente vê que o Roraima vai ser interligado lá com Manaus, então vai passar a fazer parte. É a última capital que vai entrar no sistema interligado, hoje ela está no sistema isolado. A gente vê uma série de duplicações na região centro-oeste, né, atendendo até Rondônia e Acre, né? A gente vê uma melhoria em várias linhas, né? A gente vê duplicações para tudo quanto é lado. O interior do Nordeste também vai passar a ter várias linhas de transmissão. Então, isso aqui é a previsão para 2024. Então, a gente vê que as linhas de transmissão estão crescendo e a gente vai ter uma maior necessidade de fornecer energia para esses locais. Olhando a matriz elétrica do país, hoje a gente tem em torno de 65% da nossa matriz é hidráulica, ou seja, a gente depende de chuva, né? A gente vê com bons olhos aí o setor de energia fotovoltaica, que é o solar aí, chegando a 1% atualmente, tem várias usinas fotovoltaicas sendo construídas no país. Inclusive eu li que a rede, como é que chama? Raio Drogasil, ela comprou, né, a fabricação de energia fotovoltaica no Nordeste brasileiro, vai fazer uma usina lá para zerar o consumo de carbono dela. Então a gente vê esse tipo de negócio que não existiam. A energia eólica no país já está em 8,6%, né, mais ou menos igual a da biomassa. E a gente tem aí as usinas ainda de carvão e derivados, que tem diminuído o percentual de 3,3%, né? Vê derivados de petróleo 2%. Se a gente somar a hidráulica, mais carvão e derivados de petróleo, a gente vai ver que essa parte aí chega aí em torno de 70% do nosso fornecimento de energia elétrica no país. Já foi basicamente 100% até o final da década de 80. Né? E o governo vem mudando isso. A gente teve um apagão no governo Fernando Henrique, e na época o Fernando Henrique reuniu um gabinete de crise e perguntou como é que a gente pode reduzir esse problema. E aí foi dado a ideia de a gente montar, que era o que se podia fazer na época, emergencialmente,
usinas termoelétricas de backup. Então, se a parte de fornecimento de energia elétrica por parte hidráulica não for suficiente, a gente liga as termoelétricas e a gente não tem um desabastecimento no país. Isso foi feito ainda no segundo governo do Fernando Henrique. Então, como é que funciona o sistema? É fundamental entender isso aqui, porque se você não entender isso aqui, você não entende o modelo de negócio de cada subsetor elétrico, não entende os riscos que você está envolvido. Então, você tem a ONS, o ONS controla o SIM, e o SIM ele faz os testes da base hidrográfica. Então, se não chover em uma determinada localização, o ONS é responsável por mandar desligar a usina elétrica lá, hidrelétrica, para aquele rio não seque. O manancial do rio tem que ser preservado, até para fornecimento de água também. Então, a ONS ela manda ligar ou desligar uma usina hidrelétrica. Se não chover em um determinado setor, e a gente viu isso aí em São Paulo, né, em 2015, né, 2014, 2015, se eu não estou enganado, que a região do Tietê praticamente não choveu e mandaram desligar praticamente todas as empresas da empresa Tietê. Ela ficou a ver navios lá. E quando desliga lá, ela liga as usinas termoelétricas, que são mais poluidoras, mas para compensar. Esse mecanismo é fundamental entender porque cada usina hidrelétrica ela tem que dar uma garantia física de fornecimento. Então vamos supor que a usina A ela vai ter que produzir no mínimo 500 megawatts no ano para o sistema interligado. Se ela não fornecer isso, o que acontece? A ONS manda ligar a termoelétrica e depois manda a conta para a usina que não forneceu. Então a gente observa aí um risco da usina, ela depende de chuva e não depende dela a decisão de estar ligado ou não. Como é que funciona o mercado? A gente tem essa Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, que é uma bolsa de negociação, né? E nessa bolsa a gente tem basicamente dois tipos de ambiente. O ambiente de contratação regulada, que é o nosso, nós pessoas físicas aqui, a gente recebe de uma distribuidora uma tarifa lá para pagar. A gente não negocia o quanto quer pagar, quanto que vale a tarifa. A gente recebe aquele valor fechado, né? E quem determina esse valor é o governo. E aí a gente vê o risco para a empresa que é distribuidora. E existe um outro ambiente, que é o ambiente de contratação livre, que ele tem mais ou menos 60% do mercado, que são as grandes indústrias, vão lá e negociam diretamente na produtora de energia elétrica. Então, se faz leilões, né? E eu pego o mais barato. Eles conseguem um desconto hoje aí, de 2019, porque 2020 está totalmente defasado, mas em 2019 o desconto era em torno de 18% em relação ao preço que nós, pessoas físicas, pagamos. Então você vê a vantagem para as empresas. É importante entender esses dois ambientes, porque assim, a empresa ela pode comprar de qualquer usina hidrelétrica do país, porque a energia elétrica não tem carimbo. A empresa entregou aquela quantidade de energia elétrica lá no sistema, ela pode vender. E não é pago dessa forma. A gente vai entender aqui agora como é que funciona o mercado. Então, a ONS tem o mecanismo de realocação de energia, que ele diz para cada usina hidrelétrica quanto que ela tem que entregar por ano. E aí, cada usina hidrelétrica tem uma garantia física, chamada de GF. Em cima dessa garantia física, a gente faz um somatório total. Então, vamos supor que toda somada tivesse 1 bilhão de megawatts, sei lá, para entregar. Óbvio que não é tão grande assim. E o sistema ele entregou exatamente esse valor, 1 bilhão de megawatts. Então, o GSF, que é o General Scale Factory, é igual a 1. Agora, se o valor a ser entregue por todas as usinas é de 1 bilhão, mas eles entregaram 900 milhões, então o GSF foi de 0,9%. Por que esse valor é importante? Que quando ele está abaixo de 1, a ONS ela é obrigada a mandar ligar alguma usina termoelétrica. Então essa conta vem mais cara e quem que paga essa conta? É a usina hidrelétrica que não forneceu o que tinha que fornecer. Além disso, então vamos supor que eu tenho que fornecer como garantia física 1 megawatt por hora lá. E eu tenho uma média de fornecimento acima disso, 1,2. Eu posso ir lá no Mercado Livre e negociar essa diferença. Se eu garanto que vou entregar isso, eu vou lá e negocio e vendo no Mercado Livre. E ganho mais do que ganharia só. Como é que a ONS paga as usinas? Ela paga de acordo com o GSF. Como é ela que manda ligar ou desligar uma usina, né?
cada empresa ganha o GSF. Então, vamos supor que o GSF ficou calculado em 0,94%. Então, todas as usinas vão receber 0,94% do total que ela deveria entregar como garantia física. Só que as usinas que entregaram mais do que a garantia física, elas negociaram na bolsa, no mercado livre, a sobra. Então, ela ganhou mais do que o GSF. Já as empresas que entregaram menos que o GSF, elas ficaram devendo. E ela vai pagar a conta da termoelétrica não ter entregue aquilo. Então, esse foi um dos problemas da Tietê, quando não teve chuva lá, e ela ficou defasada em termos de entrega. E o pessoal estava vendendo 100% da produção. Vocês terem uma ideia, até hoje, o Tietê vende em torno de 80% da produção deles. Eles não vendem 100% para ter uma margem de segurança maior, porque eles sentiram o tamanho da encrenca. Então, com isso a gente verifica o seguinte, o setor de produção de energia, né, ele sofre muito com a falta de chuva. E ele não depende dele decidir o quanto que vai gerar. Se não estiver chovendo lá, o ONS manda desligar a usina hidrelétrica, ele está lá com a turbina, tudo pronto para gerar energia, mas não pode gerar, para manter o nível de água. Então ele depende de chuva e o risco não está atrelado a ele, está atrelado basicamente às condições climáticas. Então, vindo para a geração, né, que é o primeiro subsetor, a geração é o setor que produz energia. 65% da energia, como já falei, provém de hidrelétricas, né? Mas outras fontes vêm ganhando espaço, como eólico e solar. Então, por exemplo, a gente vê a empresa Tietê investindo muito em usina fotovoltaica no Nordeste. Eles criaram já 4 parques no Nordeste, né? Um grande na Bahia, outro em Pernambuco, etc. E vem crescendo esse tipo de energia, até para prover. Se eles, por acaso, não conseguirem produzir energia elétrica suficiente, eles compensam com energia fotovoltaica. Então é importante entender esse mecanismo. Outro tipo de garantia muito inteligente, montado pela Engie. A Engie é a maior empresa privada de energia elétrica, ela se concentrava na área de produção de energia, geração, mas ela vem abocanhando os setores. É o seguinte, a Engie ela é dona de várias termoelétricas. Então, de vez em quando, uma usina hidrelétrica dela não consegue produzir, mas aí tem que ligar uma termoelétrica. Então, ela acaba até ganhando mais, porque a termoelétrica vai ser ligada dela mesma, né? Então, ela vai ter um ganho maior do que produzir só com as hidrelétricas, né? Então, é outra forma de você diminuir o risco. Então, por isso que tem que entender a empresa a fundo e o mecanismo como funciona o pagamento para você saber se uma empresa é mais segura que a outra, né? Tenho quase certeza, se eu não falasse isso, a pessoa leria o relatório da Engie e não entenderia essa segurança que tem por trás. Então, a geração ela ganha a concessão em uma licitação para explorar a geração de energia por determinado tempo, né? Normalmente são 30 anos, mas tem contrato de 20 anos também. Abaixo de 20 anos eu não lembro de ter visto nenhum. Então são contratos de longo tempo, que ela vai construir aquela hidrelétrica para depois ganhar em cima dela, né? E ela ganha dinheiro, como já falei, de acordo com o GSF, né? E venda de excedente no mercado. Tem um outro mercado que eu não falei aqui, que é o de spot, que é o seguinte. Quando a usina hidrelétrica não produziu energia suficiente, mas está chovendo em outras regiões, não precisou ligar uma termoelétrica, ela vai no mercado livre entre as usinas e negocia a compra do excedente de outra usina. Então, por exemplo, está chovendo para caramba lá no Pará. Então, a usina hidrelétrica lá do Pará está produzindo mais do que a garantia física dela. Então, essa usina, em vez de ela comprar de uma termoelétrica, ela tem a possibilidade de ir numa usina e negociar, ó, vende aí o seu excedente que eu compenso a minha falta aqui, eu pago para você e eu não pago tão caro quanto uma termoelétrica. Então isso é possível no mercado. Normalmente isso tem a intermediação da ONS, é a ONS que decide essas compras aí. Então, falando de geração, como eu já disse, né, a gente tem o risco climático, que é o principal dele, tem essa obrigação dele dar a garantia física no limite, né? O ONS ela determina quanto cada usina vai disponibilizar para o sistema, né? E você tem que cumprir isso aí. Então você tem o risco da ONS que determina o que você tem que garantir e ela determina o quanto você vai produzir podendo te parar, né? Mas a ONS trabalha muito bem, diga-se de passagem. Então é importante conhecer esse índice, né, do General Scale Factoring, né, como eu falei, para você saber o quanto que a empresa vai ganhar e dividir
esse valor aí pela sua garantia física, na verdade a garantia física sobre o GSF. Então, quando a empresa não entrega o pactuado ou o mínimo, né, o sistema compra em leilões e a conta vai parar na usina devedora. Então, a ONS faz leilões, né, compra aquele excedente que tiver no mercado e manda a fatura aí para a usina que não produziu. Então, falando da transmissão agora, que é o setor mais tranquilo entre os três, né, é o que tem a maior margem de lucro e é o que eu recomendo todo mundo começar. A gente vai entender ele aqui. Então, o que é a transmissão? A transmissão, ela leva a energia do local da geração, né, lá da usina, até a estação distribuidora. Então, ela nada mais é do que formada por torres e cabeamento de transmissão. Então, ela leva do setor de geração até o setor de distribuição. As transmissoras, ela participa de leilões públicos, né, e ela ganha de acordo com a RAP. O que é a RAP? Ela é receita anual permitida. Né? Então, como é que funciona? Então, a ONS faz leilões, na verdade a ANEEL faz os leilões, e as empresas participam desses leilões. Quem oferecer a menor RAP, né, para explorar aquele local, ganha a licitação. Então, definida a RAP, a gente sabe exatamente quanto irá ganhar por ano e por quantos anos. Então, as empresas normalmente de trabalho de transmissão, elas não têm o dinheiro pronto ali para pagar por toda a distribuição. Como ela tem uma receita já garantida pelo governo, porque a transmissão de energia, ela não depende de quanta energia vai passar ali pelo caminho. Definiu a RAP, é aquilo que vai receber, passando mais ou menos, desde que o sistema dela funcione, não tenha queda de torre nem nada. Se o sistema dela estiver disponível para a ONS, ela ganha aquele valor da RAP, ponto final. Então, como ela tem uma receita garantida, ela chega lá para o banco e fala, ó, eu quero financiar essa obra aqui de 3 bilhões. Né? Quanto de juros você me cobra aqui? E aí que ela pega o dinheiro no mercado, ou seja, não precisa botar dinheiro do bolso dela. Então, normalmente as empresas de transmissão, e esse é um conceito importante saber, ela distribui todo o dividendo, todo o dinheiro que ela recebe em dividendos. Porque ela não tem mais o que fazer com aquele dinheiro. Ela recebe aquele dinheiro, ela já tem o dinheiro que é da dívida que ela contraiu, usa o dinheiro que ela recebe da RAP, paga a dívida, que sobrar excedente, não tem o que fazer, ela distribui. Então, as transmissoras, nesse sentido, elas são muito boas para você investir tipo fundo de investimento imobiliário. Você tem uma certa certeza de quanto vai receber. Então, assim, na transmissão a empresa vai ganhar dinheiro de acordo com a disponibilidade da linha, que eu já falei. Existe um custo maior nos primeiros anos, quando você está montando as torres e as transmissoras, etc. E depois que a linha está pronta, seu custo é só de manter, é muito pequeno. Então o custo sobe no início e cai à medida que você vai montando as linhas. Então, ela não sofre com o preço de tarifa do consumidor, na ponta da distribuidora, e nem com a energia que está passando por ela. Por isso que ela é um setor bem constante. Então, se a demanda por energia cair ou aumentar, ela não afetará o setor. Então, a transmissão é mais tranquila. Então, existe alta previsibilidade na receita. E o último subsetor aí, a distribuição. Ela recebe a energia da transmissora, ela realiza a diminuição da tensão e leva a energia até as casas dos consumidores. Aqui em Brasília, quem faz isso é a SEB. Em São Paulo tem várias empresas distribuidoras. Né? Em Brasília só tem uma. Então, na distribuição, quais são os riscos dele? O distribuidor, primeiro, ele tem que comprar antecipadamente o volume que ele vai consumir. Ele participa daqueles leilões lá. Então, ele imagina, ó, vou ter um consumo de X aqui. Ele vai lá e compra esse X com algum excedente. Como o preço que ele vende para o consumidor ele é regulado, né, erro a menos ou a mais leva a algum prejuízo nessa parte contratada. Se ele comprar menos, ele tem que comprar no mercado livre, depois no mercado à vista, mais caro do que ele comprou aquela tonelada de energia. Por outro lado, se sobrar, né, ele acaba tendo a perda aí porque ele não vendeu aquela energia lá. Ele pode ainda tentar negociar para outra distribuidora essa parte maior, mas ele vai receber menos do que ele pagou lá na frente ou com lucro muito menor. Então, saber calcular isso aí é fundamental para não ter muitos prejuízos. E ele sofre muito com a interferência do governo. Vamos lembrar que a última interferência aí, a Dilma deu uma canetada baixando as tarifas aí. E o setor de distribuição foi o mais afetado, né? Além disso, ele tem um risco de inadimplência. Muitas vezes existe uma questão social. Tem um consumidor que não está pagando, ele é pobre, entra na justiça, ele consegue continuar não pagando e a empresa distribuidora é obrigada a continuar distribuindo.
fora os gatos que a gente conhece, né. Então olhando o setor como um todo, né, do menor para o maior risco, né, então olhem primeiro o setor de transmissão de energia, as empresas dele, como Taesa, que está lá, a Lupar. Depois o setor de geração, né, a Engie é um dos fortes aí, e no final a distribuição, né, que a gente tem fugiu o nome da empresa lá de São Paulo, a maior delas. Mas enfim, olhem, vai falar, Matheus. Olha, eu ia falar, mas eu esqueci também, né? A Transmissão Paulista, não. Não, Transmissão Paulista Transmissão não. Paulista é de transmissão, né? Na verdade ela também tem uma parte de distribuição, mas não é ela a maior não. Bom, tudo bem, não importa, né. A questão é a seguinte, se vocês estão começando, estudem primeiro o setor de transmissão, que é o mais constante, depois geração e por último distribuição. Bom, olhando agora a parte final aqui, vamos falar de financiamento sintético, né, que é mexer no mercado de opções. Então, como é que eu vou ganhar mais dinheiro com as ações que eu comprei do que com os próprios dividendos, né? A Yolanda escreveu aqui Enel. Bom, eu trabalho muito no mercado de opções com venda de put, né? Então, vamos tentar entender isso aqui. Vou fazer uma analogia aqui, que é que todo mundo faz, com o setor de seguros. Vamos supor que eu sou uma empresa que faz seguros de veículos, né? Então, em geral, eu faço aquele seguro lá, a pessoa do outro lado quer contratar o meu seguro, paga um prêmio, vamos dizer, pagou R$ 1.000 lá para um seguro de um carro de 100 mil. Normalmente não acontece nada com o carro, eu fico com um prêmio sem fazer nada. Quando ocorre uma colisão, eu, seguradora, vou lá e pago. Então a venda de put, você faz mais ou menos o passo da seguradora. Vamos entender. Então, o que é uma venda da put, né? É negociar um preço fixo de uma ação no futuro por um valor menor. Esse valor menor é o preço que a gente chama de strike. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui a Itaúsa. Itaúsa hoje, vamos supor que esteja R$ 12. Eu vou fazer uma put, lá no futuro eu vou dizer que eu compro aquela ação por um valor menor. Então, vamos supor, está R$ 12 aqui, eu compro daqui a um mês e meio por R$ 10, ou R$ 10,50. Vamos botar um preço um pouco maior. E a pessoa, para comprar esse seguro, entre aspas, vai me pagar 50 centavos. Então, na put, o preço é menor no futuro do que o atual. Então, se eu tenho dinheiro para comprar ação, o que eu estou fazendo de fato? Hoje a ação está no valor maior do que no futuro, que se eu for exercido, vou comprar. Eu estou comprando uma ação no futuro com preço com desconto. Além disso, eu estou recebendo um prêmio para assegurar isso. Então, existem dois lados. O lado que eu recomendo todo mundo trabalhar, que é no método buy and hold, é no lado vendedor. Você faz o seguro para você, é a seguradora. Então, o comprador ele estaria comprando seguro para ação. Por que ele faz isso? Ou porque ele quer garantir, por exemplo, se a cotação da ação cair abaixo de 10,50, né, ele tem garantia que eu vou comprar a ação dele por 10,50. Então, ele limitou o prejuízo que ele pode ter. Espera aí, que o Mário Jorge está entrando aqui. Então, ele limitou o prejuízo que ele pode ter. O prejuízo máximo que ele vai ter é vender aquela ação por 10,50. Então, ele não tem prejuízo abaixo disso. A outra opção é que o cara está enxergando que o mercado vai cair. Então, ele compra aquela put que eu vou ser obrigado a pagar 10,50 na ação da Itaúsa no futuro, e ele está achando que aquela ação vai a R$ 9. Então, ele vai ganhar essa diferença por ação de 9 a 10,50, sendo que ele pagou só 50 centavos por ação. Então, o outro lado pode ter um ganho muito grande. Vamos supor que a ação caia a R$ 2. Aí ele nadou de braçada. Mas quem faz o método buy and hold trabalha do outro lado, que é o lado da venda. Por quê? O cara que faz o método buy and hold, ele analisou aquela empresa, ele verificou os fundamentos, ele olhou o balanço, ele sabe que aquela empresa tem um lucro crescente. Ele sabe, se ele comprar para aquele valor, está excelente para ele. Se ele comprar 10,50, a ação que hoje está 12, está excelente para ele entrar. Além do mais, ele recebeu um prêmio para isso. Então, ele está comprando como se fosse a R$ 10, porque ele não recebeu 50 centavos por ação. Então, na verdade, ele está comprando R$ 10, se tudo der errado. Mas não é esse o objetivo pelo qual eu faço a venda da put. Eu faço o seguinte, vamos supor que eu tenha 100 mil em reservas, que está lá sendo remunerado a taxa DI. Então, eu estou ganhando 2% ao ano, mais ou menos. E eu uso a venda da put para subir quanto eu ganho. Normalmente, quem faz o lado da seguradora, ele é exercido
minimamente. A maioria das vezes o lado da seguradora ganha. Então, enquanto eu não for exercido, vamos supor que assim, a ação está R$ 12, eu fiz o contrato para venda futura R$ 10,50, eu ganho aqueles 50 centavos por ação, né? Eu embolso aqueles 50 centavos, eu estou aumentando a minha remuneração da renda fixa. Além disso, eu não pego esse dinheiro e invisto, volto para a renda fixa. Eu pego e boto no mercado de renda variável que vai me dar mais dinheiro. E quando eu for exercido? Quando eu for exercido, vamos supor que eu estou usando 20% que eu tenho de reserva. Vamos supor que eu tenho 100 mil de reserva, estou usando 20 mil. Eu pego esse 20 mil, eu compro aquela ação a preço descontado, num preço que eu considero muito vantajoso no método Buy and Hold, e armazenei mais aquelas ações. Além disso, eu pego, a partir desse momento, eu paro de comprar novas ações e vou recompor o valor que eu tinha na minha renda fixa, até subir a 100 mil. Então, uma mínima parte eu sou exercido, na maior parte do tempo eu não sou, e eu estou ganhando aquele dinheiro, entre aspas, de graça, sem fazer nada, porque a opção dele virou pó. Chegou no dia lá do vencimento, está um valor acima dos 10,50, não vale a pena para ele exercer. Então, eu estou embolsando aquele dinheiro, aumentando minha remuneração da renda fixa, sem fazer muita força. E quando eu for exercido, eu comprei a ação por um preço certamente abaixo do topo, porque atualmente está num valor maior, e com desconto. Então, essa é a lógica para quem faz buy and hold, comprar venda de put. Na verdade, fazer venda de put. Enquanto que o outro lado, o comprador, ele tem a chance de ter um lucro muito grande, mas a maioria das vezes ele perde o dinheiro. Então, essa é a lógica para quem faz buy and hold. Você compra uma ação no futuro por um preço menor que o atual e ainda recebe um prêmio, dando um descontinho a mais. Enquanto não for exercido, eu vou acumulando, né? Assim, a média que eu tenho conseguido tem variado aí de 8 a 10% ao ano de extra, sendo que minha renda fixa lá também está rendendo, né? É sobre o valor que eu tenho aplicado. Com isso, eu consigo turbinar um pouco a minha renda fixa, por isso que chamam isso aí de financiamento sintético, tá? Além disso, eu uso outra parte. Quando eu sou exercido, em geral eu já tenho, porque assim, todo mês o dinheiro que sobra eu já aplico do jeito que eu sempre faço, como se eu não estivesse fazendo essa opção. Quando eu sou exercido, eu tiro o dinheiro da renda fixa, coloco lá, pago aquele negócio e recebo essa renda extra. Então vamos supor no caso da Itaúsa que a ação está a 12 reais e eu coloquei a venda no futuro a 10,50. Ou seja, um preço bem abaixo, que a gente chama fora do dinheiro, do valor que está a ação atualmente. Então vamos supor que a ação caiu a 9,50. Caiu a 9,50, eu fui exercido, né? Comprei a 10,50 e está 9,50. Então eu procuro já uma venda futura acima dos 10,50 que eu ganhei. E coloco lá no mercado futuro, eu quero fazer essa coisa. Então, eu faço agora o contrário, eu compro uma call, que é a operação contrária. Com isso, eu consigo revender aquela ação, se eu for exercido, com um ganho acima ou abaixo. Então, essas operações normalmente são de 45 dias que eu faço. Então, se no pior dos casos, se eu for exercido nos dois na primeira vez, em 3 meses aí, a gente vai ganhar em torno de 3,5 por aí, é o valor. Mas normalmente você não é exercido. Quando é que isso dá errado, né? Então, por exemplo, eu fiz uma compra de uma ação da Itaúsa a 10,50, só que a ação está a 6 reais, caiu para 6 reais. No mercado futuro, se eu tentar procurar uma call ali para revender aquele negócio, vai estar a call talvez a 7,50, está abaixo dos 10,50 que eu paguei, então não vou fazer uma call. Mas o que eu faço? Naquele valor lá que eu comprei, a 10,50, para mim já estava bom, porque eu analisei os fundamentos da empresa. Então aquela ali eu vou acumular. Mas o normal não é isso acontecer. O normal, pelo menos assim, na minha experiência de mercado, é eu não sou exercido umas 4 ou 5 vezes para ser exercido uma vez. E quando eu sou exercido, tem call logo em seguida que vale a pena eu entrar para remunerar aquele valor ali acima do valor que eu comprei. Então eu faço as duas combinações e acabo ganhando um dinheirinho a mais, tá? Então essa é uma operação de opções que eu só recomendo assim para você fazer. Se você não investe em ações, pare pelo menos uns 3 anos, estude esse negócio, comece a investir em ações e depois de uns 3 anos aplicando no mercado de ações, vocês vão pensar em fazer operações no mercado de opções, porque o
mercado de opções te dá a chance de você errar muito feio. Então não é algo para alguém que está começando. Tá? Bom, e eu encerro minha apresentação aqui, acabei falando mais do que queria, né? Já são 8h16 aqui, para abrir para algumas perguntas aí. Quem quiser perguntar, pode fazer agora. Oi, Alexandre, é o Mauro. Tudo bom, Mauro? Boa Estou te vendo noite. aqui. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela aula. Espero que seja a primeira de muitas. Eu acho que você leva jeito para isso e está na profissão errada, mas já falei. Primeira não, né, Mauro? É, pois é. Bom, de qualquer forma, voltando lá na parte do buy and hold, para quem tem mais tempo de estrada, né, como eu, existiam alguns mitos que se comparam hoje à Apple, à Google, que eram, por exemplo, a Xerox, a Kodak e a Polaroid. Eram empresas que cumpriam a maior parte dos quesitos que você colocou e realmente eram empresas sólidas, conhecidas mundialmente. Mas elas quebraram, né? Ou chegaram perto disso. E exatamente porque houve uma disrupção, né? uma disruptura, perdão, tecnológica, e elas não viram ou não aproveitaram ou não tiveram a coragem de apostar nessas mudanças. Isso pode estar acontecendo hoje, por exemplo, com os carros, né, que a gente conhece, por exemplo, em relação à Tesla, que está entrando forte, até forte demais, no segmento de carro elétrico. Então, eu queria entender um pouco, né, se essas disrupturas elas são visíveis também dentro dos critérios que você colocou, para que a gente tenha uma visão, uma proteção, uma intuição de quando sair também de um buy and hold de uma empresa fortíssima, como hoje seria de novo a Apple, a Google, o Facebook, ok? Não sei se ficou claro a pergunta. Ficou sim, ficou sim. Ô Mauro, nem sempre é previsível essa disruptura, né? No caso da Polaroid aí, e a Kodak, né? Existia aqui no Brasil uma decisão governamental que se ele fizesse a lei de um jeito ia atuar para um lado, e se fizesse do outro jeito ia atuar para o outro lado, né? E assim, esse era previsível. Uma das duas ia se dar mal, né? Eu, se estivesse nas duas, eu venderia as duas. Né? Porque uma delas é perder o fundamento. Se a empresa que ficasse lá, ok, eu poderia recomprar depois. Mas eu venderia as duas. Né? Eu dei o exemplo da Cielo, né, que foi uma muito clara para mim. Mas assim, quando existe uma disruptura tecnológica, não é fácil ver, não. Como é que você se protege disso? Né? É o que eu te falei, né? Nenhum ativo seu pode ser superior a 5% dos seus investimentos. Né? Você se protege diversificando. Né? Existem outras formas de proteção. Né? Uma delas aí é usando justamente put, só que do outro lado, uma compra de put, você está fazendo seguro. Eu não gosto disso, né? O Matheus até pode falar disso. Uma vez eu escrevi até no grupo do Synergy, do Mário Jorge, né? Eu não gosto de usar porque acho um seguro caro. Você ficar pagando isso aí uma vez por ano, né? Você perde muito dinheiro nisso. Eu prefiro ficar do outro lado fazendo venda de put e quando perder assumir o prejuízo. Mas assim, minha experiência no mercado é o seguinte: isso acontece raras vezes, né? E eu prefiro não fazer hedge, né? Mas é de cada um, né? Eu considero o seguinte: as disrupções ocorrem, assim como as crises também te derrubam, né? E você tem que ter uma estratégia para atuar. Né? O que eu gosto de estudar no mercado é justamente estratégia. Né? Você lembra que quando veio a crise do Covid, eu postei logo para todo mundo como é que eu faço em todas as crises. Né? E falei, ó, toda vez que a bolsa cai 10%, eu tiro 5% da renda fixa e taco lá. Caiu mais 10% desse ponto, mais 5% da minha renda fixa e taco lá, até 5 vezes. Ou seja, eu posso tirar 25% que eu tenho de reserva e jogar na ação. E depois, quando ela vai recuperando, eu volto. Nem sempre a recuperação é tão rápida quanto foi agora. Né?
eu ganhei muito dinheiro, né, com aquela. E assim, eu venho fazendo essa estratégia aí há mais de 20 anos, né, e vem funcionando bem. Mas tem que conhecer os riscos. Qual é o risco dela? Primeiro, a curva de recuperação ser muito lenta, você ficar com dinheiro parado muito tempo, você jogou dinheiro, mais dinheiro no mercado, né? Mas isso, se você olhar as crises todas aí, é o incomum, né? Então, assim, eu uso a estatística a meu favor. A estatística diz que normalmente uma crise dessa se recupera em 2 anos no máximo. É isso que a gente vê no mercado, né? Em relação à disrupção, voltando ao assunto, ela nem sempre é previsível. E, aliás, uma disruptura tecnológica, ela é pouco, assim, dificilmente você vai enxergar antes do mercado, né? Normalmente você vai cair, mas você se protege, eu me protejo, melhor dizendo, não sei como cada um vai agir, mas eu me protejo tendo uma grande diversidade de ações. Eu gosto de ter uma carteira grande, mas é meu estilo de investimento. E assim, Beleza, eu obrigado. só complementando, né, quando a gente estava conversando lá no grupo sobre isso, né, o Fernando falou, né, que ele não gosta disso porque ele gosta de acompanhar muito de perto cada ativo, né? Uma coisa que eu não falei sobre o método buy and hold aqui, eu tomo muito tempo para fazer a primeira análise da empresa e decidir comprar ou não. Mas depois eu não tomo muito tempo. Inclusive eu vejo que eu erro mais lendo o relatório trimestral do que não lendo. Eu prefiro ler, depois que eu entendi a empresa, o relatório anual, né? Ou seja, eu pego cada empresa e faço uma leitura só por ano, do que ficar lendo o relatório trimestral. Porque de vez em quando o trimestre vai melhor, vai pior e tal, não sei o quê. E a gente é influenciado por algo que foi eventual, por algo que foi sazonal. A minha visão de mercado é o seguinte: olhando o relatório anual, eu tendo a tomar decisões melhores do que acompanhando trimestralmente. Legal, obrigado. Complementando, primeiramente, parabéns, viu, Alexandre? Como Obrigado. sempre, excelente a sua explicação, sou seu fã, né? É, uma coisa interessante, o que o Mauro comentou aí a respeito das crises, eu acho que o maior desafio do investidor, principalmente o investidor iniciante, o investidor brasileiro, né, que não é acostumado muito com oscilação, é o emocional, né? Conseguir segurar o emocional durante uma queda forte. Eu acho que esse é o principal desafio do investidor brasileiro. Quanto à venda de put, Alexandre, uma forma que é muito utilizada é para uma pessoa que quer comprar determinada ação, tá? Ele faz uma venda de put e, se ele for exercido, ele vai acabar comprando por um valor menor do que ele teria comprado no momento que ele teve interesse. Eu não sei se todo mundo conseguiu entender, mas essa é uma forma que se utiliza muito, a venda de put. E, por fim, eu queria trazer uma provocação, tá? Eu achei muito interessante que você falou sobre o setor de energia elétrica. Com certeza é um dos setores mais bem reconhecidos pelos investidores aqui no Brasil, né? Pela previsibilidade de receita, pela oscilação baixa, né? Uma volatilidade histórica baixa. Mas Sim, eu queria todo fazer uma o mecanismo provocação. nosso de funcionamento da ONS, ANEEL e tal, é um mecanismo muito, muito bom. Muito bom. Eu não vejo Exato, isso em lugar nenhum. exato, exato. E uma questão interessante que eu queria trazer é a respeito da produção de energia, né? A forma que ela vem avançando, a tecnologia de produção. Israel hoje tem muita produção domiciliar de energia, uma coisa que já está começando muito forte no Brasil também. Muitas pessoas já produzem a própria energia elétrica. Isso tende a aumentar cada vez mais. Quando Eu eu tinha morei. casa, era um deles. Exato, Aliás, exato. meu irmão faz esse serviço. Sim, sim. O meu sogro, por exemplo, ele vende placas de energia solar. A empresa dele tem uma distribuidora e ele vende placas e está aumentando a venda cada vez mais, né? Acredito que é uma tendência. Então, eu queria trazer essa provocação aí para você, como você enxerga esse avanço tecnológico e de que forma isso pode impactar. Claro que as empresas de energia elétrica, elas ganham mesmo nas empresas, né? Vendendo para indústrias, para empresas. Mas como você acha que isso pode impactar futuramente aí nas receitas? Eu acho que só vai impactar, ô Matheus, se for possível, por exemplo, a gente fazer um prédio, né, que os vidros dele forneçam energia quase que suficiente para segurar o prédio sozinho, né?
O que acontece hoje para a SEB, por exemplo, aqui em Brasília, a melhor coisa que tem é quando você tem um cliente que gera toda a energia, ainda joga energia na estação, que era como eu tinha lá em casa, né? Isso afeta hoje praticamente nada a empresa, né? Ela recebe energia ainda de graça do consumidor, porque o excesso vai para a companhia. Você é obrigado a pagar uma tarifa mínima, então você gera lucro para a empresa, né? Ela compra menos energia, recebe uma parte de graça e te cobra uma tarifa mínima, né? E assim, é um percentual muito pequeno ainda, e só funciona atualmente em casas, né? Você não tem um prédio que forneça mais do que 2 ou 3% da energia que ele consome, né? Então, assim, a gente não tem ainda tecnologia para que um prédio seja sustentável, e a maioria das pessoas moram em edifícios, não em casas, né? Então, assim, eu não vejo problema nenhum. E no futuro, né, caso a gente tenha uma tecnologia que os consumidores, ou uma parte considerável deles, consiga produzir a própria energia, né, é como você falou, as empresas vão crescer, 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 e à medida que crescem, elas demandam mais energia, né? Isso só vai mudar, na realidade, não é com a produção de energia local, mas sim com a queda do consumo. Então, se a gente tiver uma queda populacional, isso sim é um risco que afeta a produção de energia. Mas uma produção ainda muito incipiente localmente, estamos longe, na minha visão, de fazer qualquer cócega ao sistema, né? Show de bola, Alexandre. Obrigado, hein? Legal. E aí, gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, Alexandre, Yolanda. Oi, Yolanda, tudo bom? Tudo bem. Na verdade, como vocês sabem, né, eu sou investidora aí bem recém-nascida, comecei a falar de investimentos agora no ano passado, então estou engatinhando, e eu sempre fico com uma dúvida em relação à questão, quando a gente fala de ações, nós sempre falamos do longo prazo, né? Na sua experiência, a partir de qual idade você não recomendaria a pessoa começar a investir em ações? Se existe isso, né? Se existe uma idade adequada de início, de fim, em virtude de tudo isso que você colocou, dos riscos, a sazonalidade de mercado, ciclos econômicos, que tudo isso impacta, né? Eu gostaria de ouvir um pouco da sua experiência, né? Porque você já faz isso há bastante tempo. Yolanda, essa é uma pergunta importantíssima, né? Mas na verdade eu não vejo em idade, né? Eu vejo mais em tempo. Se você não tem pelo menos 5 anos para você investir e deixar aquele dinheiro parado, eu não recomendo ninguém investir em ações. Eu tenho, né, muitos parentes que me ligam, o que eu invisto para daqui a 6 meses eu resgatar, né? E acham que, assim, quem conhece investimento tira coelho de cartola. E não é, isso é um fato falso, né? Quem sabe investir, na minha opinião, conhece como tirar melhor proveito do dinheiro para o médio e longo prazo. Não existe investimento de curto prazo, né? E ações se encaixa nisso. Então, assim, se a pessoa não tem 5 anos para deixar o dinheiro lá investido, para o que o pessoal chama no mercado de performar, né? Foi aportuguesado o verbo aí, né? Não se deve investir em ações. Então, acho que 5 anos é um prazo mínimo para se investir em ações. Menos do que isso, eu não recomendo ninguém investir em ações. Perfeito. Então, eu estava pensando exatamente nisso, um prazo mínimo de 5, e o ideal, eu imagino que seriam 10, né? Eu imagino que um ciclo assim, ideal, adequado, seria a partir de 10 anos. Sim. Porque na realidade é o seguinte, as empresas é um pouco imprevisível quando que elas vão dar um boom no lucro. E é esse boom no lucro que faz a cotação subir exponencialmente, né? As pessoas físicas assim, têm dificuldade de entender que de vez em quando a empresa não melhora as vendas dela e melhora pra caramba o lucro, né? Então, eu vou dar um exemplo aí, você que entende bem da parte de contabilidade, né, vai entender. Vamos supor que eu tenho uma empresa que gera 90 bilhões de lucro, não, de receita. E eu tenho um custo de 85 bilhões. Então, eu tenho um lucro aí de 5 bilhões. Só que a empresa fez uma melhoria interna muito grande, ela passou a ter um custo de 80 bilhões. Então, de um ano para outro, ela duplicou
o lucro dela sem ter vendido nada mais. Entendeu? Só porque ela, sei lá, conseguiu enxugar um custo daqui e dali, e ela reduziu o custo dela de 85 bilhões para 80 bilhões. Algo aí factível. Né? E só por isso ela teve um lucro que explodiu, dobrou de um ano para outro. Então, assim, eu vejo isso ocorrer de vez em quando nas empresas e as pessoas não entendem como que essas coisas ocorrem. Né? Ficam procurando, pô, mas onde que ela vendeu? Não, ela não vendeu, ela melhorou a gestão. Né? Então, gestão na empresa é um negócio fundamental que de vez em quando as pessoas não olham. Quem é o gestor dessa empresa? Qual é o conselho diretor? Como é que ele tem performado nos últimos anos? Então, e a gente vê mais ainda na crise. Né? Agora eu estou doido para ler os relatórios anuais de 2020, porque a gente vê realmente quem fez um bom serviço. Nos fundos imobiliários, né, a gente viu esse serviço bem feito nos shoppings. Os shoppings nos fundos imobiliários são aqueles que têm a profissionalização mais antiga. Normalmente o fundo imobiliário entra num edifício e aí profissionaliza aquela gestão. No shopping foi o contrário. O shopping que ensinou o fundo como é que se administra um shopping. Né? Ele já tinha um grupo de gestão muito boa. E o que a gente viu em vários shoppings aí? A redução drástica dos custos. Quer dizer, o cara conhece muito na mão o que poderia ser feito a priori. Na hora que as lojas começaram a fechar, o cara já sabe, eu posso parar isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu só vou manter o mínimo. Então a gente viu o shopping aí que o custo caiu para 15% que era em atividade. Um negócio para a gente bater palma de pé. Né? Então, assim, é um fator que a gente não pode desconsiderar. Conhecer quem administra a empresa e como é que ele vem gerindo é fundamental. Perfeito, bem colocado. A eficiência, né? Você consegue fazer mais com o mesmo, né? E dependendo do tipo de trabalho que é feito pela gestão, eles conseguem fazer muito mais até com redução, né? Eu já vi vários projetos, isso dentro de uma fábrica, é muito interessante acompanhar, porque a princípio existe uma resistência, né, do pessoal operacional, não, precisa de 3 pessoas aqui para fazer determinado processo, e com algumas melhorias, alguns dispositivos, alguns recursos, às vezes até troca de insumos, você consegue melhorar de maneira muito significativa os custos. Eu já vi isso acontecer e é fantástico. Obrigada, viu, Alexandre? Muito obrigada. Nada. Parabéns, né? Lógico, não posso deixar de dar o parabéns, nota 10 de novo, com certeza. Obrigado, Elana. E aí, pessoal, alguém mais Alexandre, quer? Opa, eu diga aí, tenho uma Bernardo. pergunta. Não, é o Cícero. Ah, tá, que entrou o Bernardo para ser o Cícero agora. Fala aí, São. É o seguinte, você tinha comentado quando você estava falando da questão do buy and hold, de que você, para poder você minimizar, principalmente quando foi comentado da questão da Kodak, Polaroid e tudo, de você ter ali, por exemplo, ser 5% do total do que você tem investido numa determinada empresa. Aí vamos supor que essa empresa, ela tem um boom, assim, gigantesco, mais que o esperado, e ela passa, assim, por uma valorização do que a ação dela teve, passar a ser muito maior do que só os 5%. Como você vai fazendo os aportes mensais, vamos assim dizer, o que acontece? Você balanceia isso comprando as outras ou você vende uma parte? Porque como você falou, você vê que tem aquela questão do que você comentou do Warren Buffett, que é assim, ela está com um valor mais caro. E aí você fica na dúvida, porque como o buy and hold é uma ideia de você ficar com a empresa enquanto ela está com os fundamentos, que foi o que você utilizou para poder fazer o aporte naquela empresa. Aí o que você faz? Você deixa de aportar para essa empresa e aporta nas outras, ou você vende uma parte e vai investir em outra para poder voltar ela a ficar dentro dos 5%? Essa é uma boa pergunta. A questão é, se a pergunta é o que eu faço ou o que eu acho que deveria ser feito. Não, o que eu acho, assim, o que deveria ser feito, assim, o que é o que se faz, que é o que se segue, vamos assim dizer. Eu acho assim, o que deveria ser seguido é o seguinte, você sempre desconfiar das suas certezas, né? Então, por exemplo, chegamos em 2019, você pegar qualquer analista de fundos imobiliários, qualquer, e eles disseram, na minha opinião, com toda razão, que o setor de varejo ia bombar. Todos unânime, eram todos, assim, é uma rara unanimidade que a gente teve, todos recomendaram investir em fundos de shopping.
Pode pesquisar todas as casas de análise aí, Eleven, Nord, Suno, e aí por diante, o Baroni também, né, o Baroni da Suno, né? Enfim, todos recomendavam investir em shopping. Era uma certeza, todos tinham, né? E veio a pandemia, ninguém esperava, né? E justamente o mais recomendado foi o pior desempenho no ano. Então, assim, a primeira coisa que eu acho é que a gente deve sempre desconfiar de nossas certezas, né? E manter o sangue frio, assim. O método buy and hold deve te proteger dessas bobagens que a gente faz. Por mais certeza que a gente não tem certeza total. Então, assim, mantenha o sangue frio. Você não vai ganhar o melhor dos mundos, mas você vai ganhar. Pouco a pouco. O método é para você ir ganhando, acumulando riqueza pouco a pouco, e lá no futuro você usufruir disso. Não é para chegar agora, pô, eu ganhei 20%. Isso aí parece um pouco um trade, entendeu? Então, assim, eu não recomendo ninguém sair do perfil de risco. Mas é o que eu faço? Às vezes, não, não é. Como eu falei da própria Cielo, eu vi uma empresa que tinha uma reserva de mercado, que era toda a parte de cartão de crédito Visa, pingava dinheiro nela. Pô, aquilo para mim era uma máquina de dinheiro. Então, o que eu fiz? Nas ações todas que eu tinha, ela chegou a representar 15% da minha carteira. No cômputo total, até que ela estava abaixo de 5%. Mas não foi isso que me impediu de investir mais nela, eu investiria mais. Só que assim, para mim era uma ação muito valiosa, pagava dividendos crescentes todo ano, era só alegria. A hora que eu vi que começou a se discutir a quebra desse monopólio, eu vendi tudo. Dei sorte também de sair na hora certa, podia não ter saído. Então assim, o que eu acho que deve ser feito, o que eu recomendo? Mantenha esse 5%, não é o objetivo você ganhar o máximo possível. Se fosse isso, você procura a melhor ação que você tem, que você acha, investe tudo nela. Você está correndo um risco danado. Por outro lado, você está tendo o risco proporcional ao ganho. Provavelmente naquela ação, se ela realmente se concretizar como a melhor, uma das melhores, você vai ganhar muito mais do que você ter diminuído o risco e investir em várias. Mas não é esse o objetivo. O objetivo não é ganhar o máximo. O objetivo é ir crescendo a carteira e ganhando acima da média aí, né, de forma controlada, correndo um risco moderado, né, não ultrapassando aquele risco que você não vai dormir tranquilo. Quando você faz isso, concentra, o que acontece? As pessoas que não têm um certo sangue frio, que eu digo até que a maioria, e principalmente no início, ela começa a ficar olhando todo dia quanto é que está a cotação da ação. Se você me perguntar hoje quanto está qualquer uma das ações que eu tenho, eu não sei nenhuma. Nenhuma. Né? A última vez que eu olhei foi no início do ano. Olha, eu não sei quanto é que está o preço de cada ação. Quando é que eu vejo o preço? Quando eu faço venda de put. Eu vou fazer uma venda de put, eu olho lá, tá tanto, tá caindo tanto, peraí, esse preço aqui de comprar put no futuro tá legal. Então vou fazer essa put. Ou não tá bom, então vou fazer. Uma coisa que eu não comentei aqui é quando não fazer venda de put. Né? Você nunca vai fazer venda de put quando o mercado estiver em topo histórico. Em topo histórico, fuja de venda de put. Certo? Nunca faça venda de put em topo histórico. Mas é isso. Fala, Alexandre. E aí, Bernardo? Cara, parabéns aí pela aula. Excelente, muito conteúdo, muito legal. Obrigado mesmo, cara. Naquela parte que você fala de endividamento das empresas, queria saber se você utiliza algum indicador, tipo o ROIC, por exemplo, em comparação com a taxa paga, né, nos juros daquela dívida. E brigadão aí mesmo, novamente. Indicadores de dívida tem vários, né, que eu olho, né? Mas não o ROIC. O ROIC eu olho, o ROIC e o ROI, eu olho para ver a eficiência da empresa, né? Eu quero saber com quanto dinheiro investido nessa empresa, o quanto que ela me retorna. Então, o ROIC e o ROI a gente usa nesse sentido, né? Mas eu uso dívida líquida sobre margem bruta, eu olho a dívida líquida sobre patrimônio, eu olho vários indicadores de dívida. Mas assim, o legal até do site do Baster lá, fazendo um pouquinho de propaganda para ele,
que ele já dá o EBITDA, né, e o lucro descontado. Eu olho uma visão, né, da dívida batendo lá com o EBITDA, para mim é mais do que suficiente. Os outros indicadores vão seguir nessa linha, entendeu? Então, assim, o EBITDA me diz qual é a capacidade daquela empresa pagar a dívida, porque ele vai pagar a dívida antes de abater imposto, essas coisas. Por isso que o EBITDA é muito importante. Aquela tabelinha do Baster lá eu gosto muito, para ter uma noção da capacidade de pagamento. Então, olhando aquelas colunas ali, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando a dívida dividido por EBITDA, ou EBITDA dividido pela dívida, do jeito que você quiser. E aí eu estou vendo a capacidade de pagamento da empresa, né? Eu usei a VEG aqui como exemplo, mas a VEG, para olhar dívida, nem empresta, né? E outra coisa que você tem que olhar é que você só pode comparar a dívida de mesmo setor, né? Você não vai comparar a dívida de uma empresa elétrica com uma empresa industrial, produtora de motores como a VEG. Não tem sentido. Uma empresa de transmissão com uma empresa de distribuição também não tem tanto sentido. Uma de transmissão, ela consegue taxas de juros muito menores. Então ela pode trabalhar muito mais endividada que uma empresa geradora. Se você pegar os contratos aí e olhar a dívida, o quanto se paga, né, uma empresa está fazendo uma usina hidrelétrica, ela paga uma taxa de juros maior do que uma transmissora. Porque se eu sei disso, os bancos sabem muito mais. O banco olha lá, pô, essa aqui é uma transmissora, ela ganhou esse contrato aqui do governo, está sem dívida, quer pegar uma dívida para construir essa linha de transmissão. Ela tem uma RAP aqui de tanto, o contrato é de 30 anos, é ajustado por GPM mais 6. Deixa eu ver, isso aqui tá ótimo, né? Esse valor aqui ela vai pagar com os pés nas costas aqui. Então, podemos prestar aqui por 20 anos para casar com a RAP dela, tá tudo certo. Entendeu? Então, a gente tem que olhar a dívida de acordo com o setor, né? E comparar a dívida entre empresas do mesmo segmento. Mas, assim, indicadores tem vários, não é um só, não. Mais alguém, pessoal, queira fazer uma pergunta? Aliás, para quem não sabe, deixa eu anunciar aí meu sucessor no meu canal, né? Eu tô cheio de projetos aí, eu tô terminando de escrever um livro sobre Santos Dumont. Então meu colega aí Bernardo vai assumir o canal lá, o Aprenda Fácil, vai colocar até o logo dele lá, né, Bernardo? E É aí isso aí, vamos tocar esse canal aí, ajudando o pessoal a investir, né? se Deus quiser continuar o seu projeto aí, né? É um fardo aí, não é fácil não. Muito bacana o seu conteúdo, tudo que você produziu lá, aprendi muito também. E aí espero continuar falando de fundos imobiliários, espero que o pessoal continue acompanhando lá também e trazer conteúdo interessante. Eu vou estar lá também. E a gente, uma vez o Luciano Veríssimo saiu da Veja, né? E quem o substituiu foi o Jô Soares. Aí o Veríssimo escreveu um texto muito bacana sobre o Jô Soares e falava assim, né? A maior alegria que a gente tem, né, quando deixa um espaço vago, né, é ver que quem nos substitui, né? E assim como ele, eu vejo um substituto muito melhor que eu. Na sua idade, primeiro não tem a dicção que você tem, né, o pensamento muito mais claro e límpido que o meu, né? Que erro toda hora a Isso. palavra que quero falar, inclusive, né? Então, assim, tenho certeza que você vai fazer um trabalho muito melhor que o meu aí, vai ir bem. É difícil acreditar, mas muito obrigado e valeu mesmo por confiar também, tá passando o canal. É isso aí, Bernardão. E aí, pessoal, mais alguma pergunta ou encerramos por aqui? Fala, Alexandre, Mário Jorge, tudo bem contigo, cara? E aí, cara, tudo certo? Mário Jorge do Tudo, canal maravilha. Mário Jorge. Você vem ensinar aqui, né? Pô, você não veio fazer Não, pergunta, não, né? eu vim atrasado, peço desculpas pelo atraso, eu tive um compromisso ali de última hora, mas eu queria assistir muito a sua apresentação, mesmo porque o tema é fascinante, né? E aí a minha pergunta é justamente nessa linha final que você aborda sobre os derivativos e te perguntar qual critério que você utiliza, por exemplo, para fazer a seleção das puts que você vai vender. Você usa um critério que vai envolver a volatilidade, você faz market timing para isso, você usa um critério mais sistêmico, faz essa escolha através de delta, ou seja, assim,
Passa para a gente um pouquinho, que é realmente importante, até para eu poder ver como é que você faz, entender qual é a sua sistemática para esse processo aí de derivativo. Certo. Então, primeiro, o método para comprar uma put, ele tem que estar associado a uma empresa que eu quero encarteirar, né? Então, assim, tá tudo dentro do buy and hold, né? Então, assim, se não é a empresa que eu quero encarteirar, eu nunca vou fazer uma put de uma Cogna da vida, né? A segunda coisa é que eu olho, eu só faço put, né, no OTM, né, no out of money, né? Porque assim, eu não quero ser exercido. Então, assim, na verdade, o dinheiro que eu tenho mensal, eu vou fazer as aplicações que eu tenho que fazer. Eu estou usando 20% do que eu tenho de reserva para aumentar meu rendimento. Então, assim, eu faço a aplicação totalmente fora do dinheiro. Então, eu pego lá um desvio de 10% do valor atual, e eu vou olhar isso aí. Aí eu peguei esse valor, eu vou ver quanto é que está pagando no momento. Então, assim, o que eu olho é coisa muito simples, muito trivial, não faço muita teoria. Então, por exemplo, eu tenho uma Itaúsa, ou uma VEG, ou uma Petrobras que está pagando para daqui a 40 dias, por exemplo, 1,5%. Né? E o valor diferencial dele está pelo menos 10% aí. É nessa que eu vou. Entendeu? Não tem muito que eu lucubrar disso aí, na minha opinião. Não tem muita teoria. É uma coisa muito simples de olhar. Então, assim, eu tenho, sei lá, 5, 6 papéis que eu olho, né? Eu vejo quem é que está mais longe de ser atingido aquele negócio. E é óbvio, assim, as empresas que eu invisto, ela tem uma menor volatilidade do que a média do mercado. Então, eu sei que eu vou ganhar menos também que investir numa Cogna da vida. Mas o que eu quero é isso, eu não quero ser exercido. Então, assim, eu procuro maximizar a minha chance de ser exercido. Então, por exemplo, eu pego lá Petrobras, aí eu olho a volatilidade da Petrobras, eu pego uma Itaúsa. Pô, Itaúsa tem uma volatilidade 25% no mínimo menor do que a Petrobras nos últimos 3 meses. Então, preferência pela Itaúsa se as duas estiverem pagando menos, né? Se as duas estiverem pagando o mesmo. Assim, não é muita teoria, é mais experiência mesmo. Entendeu? Então, assim, eu não preciso fazer cálculo de olhar, eu já sei. Então, assim, eu sei as ações que têm maior volatilidade e a ação que tem menor volatilidade. Se eu pegar uma empresa elétrica, por exemplo, provavelmente o que ela estiver pagando lá não vai valer nem muito a pena eu fazer isso. Então, assim, eu olho as empresas que eu gosto, eu vejo daquelas que estão pagando, eu vejo o percentual, tem que estar pagando o percentual que eu considero o mínimo adequado, e eu vejo os que têm menor volatilidade. É basicamente isso, não tem muito que eu loucubrar. E aí eu vendo a put. Se eu for exercido, eu vejo se dá para fazer depois uma venda de call. Não dá para fazer venda de call, eu encartero ela, né? Agora, por que eu faço venda de call? Porque na realidade eu estou tentando remunerar mais a minha renda fixa. O objetivo não é fazer esse aumento do, do, do meu dinheiro em ações, mas sim remunerar minha renda fixa. Então, se eu entrei com sobra, vamos supor que eu fiz uma call logo em seguida, e a call está com 10% lá de alta, sei lá, e sendo que ela está 4% acima do preço que eu comprei, ou seja, está 10% do preço que estava abaixo, mas está só 4% acima do preço que eu comprei. Eu fui exercido. Ok, eu ganhei o prêmio mais esses 4%, né? Fora o dinheiro que eu já tinha ganho do primeiro prêmio, né? Então, assim, acaba que eu consigo remunerar bem minha renda fixa, né? Do que eu tiver parado. E assim, eu não fico loucubrando, entendeu? Eu vejo as pessoas com várias teorias e tal, mas eu simplesmente olho volatilidade, olho quanto está pagando, né? Duas empresas que estão pagando mais ou menos o mesmo que eu gosto, a que tem a menor volatilidade, e eu olho se os valores estão fazendo sentido. E eu, como falei, eu não entro em topo histórico, né? A bolsa subiu, 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 subiu. Pô, a chance de eu ser exercido aumenta. Quando o mercado está andando de lado, é a melhor coisa que tem fazer put. Você ganha menos, mas você ganha com muito mais certeza. Então, assim, minha experiência no mercado é o seguinte: de cada 5 operações, eu tenho se exercido em uma ou cada 6, né? Porque justamente eu uso essas referências. Era isso, Mário Jorge, você queria saber?
Alexandre, é isso mesmo. Eu caí aqui no finalzinho, mas deu para pegar tudo, já voltei rápido. Cara, só te dar os parabéns. Sua apresentação, como sempre, impecável, claríssimo. E o trabalho que você faz para nos ajudar aí, divulgando o seu conhecimento, compartilhando, é impagável. Parabéns, obrigado mais uma vez. Um grande abraço para ti. Valeu, Mário Jorge. Pô, bom o seu canal lá, que eu também vou aprendendo lá. Imagina, que isso. Estamos juntos. Beleza. E aí, pessoal, alguém mais quer fazer uma última pergunta aí? São quase 9 horas aí ou encerramos? Aqui para mim tá tranquilo, Alexandre. Tenho meses aí para te encher de pergunta ainda. O Luiz Antônio vai ser um dos meus cobaias aí no meu curso de fundos imobiliários. Vai ser bom, vai ser bom. Na verdade, assim, a ideia do curso, como eu te falei naquela época, é ser curso prático, né? Como eu disse, né, eu montei o curso primeiro pensando em ensinar assim, meus familiares, meus parentes, sempre me cobravam essas coisas. Já que eu montei o curso, resolvi vender um preço bem barato, né? E a ideia é fazer um curso prático, as pessoas saibam comprar um fundo, né? Uma das coisas que assim muita gente me pergunta, que eu vejo, né, quando vai investir em fundo imobiliário, tudo bem, eu aprendi a teoria, eu sei o que é um fundo de tijolo, eu sei como é que eles ganham dinheiro, pô, mas eu leio os relatórios aqui, eu não sei decidir entre o fundo A e o fundo B, né? Essa é uma pergunta que eu escuto muito, eles não sabem entender qual que tem mais risco, qual que tem a maior probabilidade de dar melhor rendimento, né? Então, assim, a abordagem que eu vou fazer, eu vou ensinar a teoria, primeiro que a gente tem que ensinar, sem teoria não se consegue enxergar a prática, mas assim, minha ideia é depois da teoria a gente pegar, vamos ver esse relatório aqui dessa empresa, quais que eu recomendo para começar, qual é a diferença entre essa e essa, mostra uma muito boa, uma muito ruim, que facilita a pessoa enxergar. E outra coisa que eu vejo também, que as pessoas têm uma dificuldade danada de enxergar, é elas olham um gráfico lá. Por exemplo, um colega meu falou, eu estou estudando esse fundo de CRI aqui, eu não sei nem o que olhar, o fundo de FOF, um fundo híbrido. Eu falei, a primeira coisa é olhar o gráfico, o que o fundo está investindo, né? Então, assim, você pega um FOF lá, você vê que 60% dele para fazer renda e está no mercado de lajes, né? Então é por aí, você começa a analisar o que ele tem maior na carteira. Então vamos ver os fundos de laje que ele tem, o que ele tem aqui dentro, o que ele vai gerar. Fazendo uma média daquilo, eu já tenho uma noção daquele 60% que vai me dar de renda. Aí ele faz um giro de capital aqui, ok. O que ele tem de giro de capital? Ele tem as empresas A, B, os fundos A, B, C, D, E. Ok, quanto é que está o preço atual, quanto que ele entrou na carteira. Então a gente tem uma noção de quanto que ele vai conseguir fazer de giro de capital. E eu vejo assim que as pessoas que não têm experiência, elas têm dificuldade, apesar de ler o gráfico, tá ali, elas não conseguem entender aquele dado, né? E é isso que eu pretendo mostrar da forma mais clara possível. Legal, pessoal. Diga aí, Luiz. Legal. Pessoal, acho que a gente encerra por aqui, né? Já 2 horas aqui, não era minha intenção demorar tanto. Próxima vez eu deveria ter feito duas aulas disso, né? Uma fala só do método buy and hold e terminava com essa venda de put aqui. E na outra falar só do setor elétrico, né? Mas tudo bem, acho que acabou que a gente se estendeu bastante, mas foi proveitoso, né? Pessoal, obrigado a todo mundo que compareceu aí. Espero que tenha sido útil, que eu tenha ajudado, né? Quem quiser me mandar pergunta, fiquem totalmente à vontade. Vocês veem, eu gosto pra caramba de falar de ativos imobiliários, ativos de ações, educação financeira. Eu gosto muito desses assuntos. Então, quem quiser pode me procurar aí no e-mail, no WhatsApp, no Telegram e a gente troca umas ideias aí. Abraço a todos aí, boa noite, pessoal. E a gente se vê. Boa noite, obrigada, Alexandre. Parabéns aí, viu? Valeu, primo. Obrigado, hein? Boa noite. Obrigado, valeu, boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Falou, Alexandre. Excelente, Falou, um abraço. Valeu, pessoal. Uma Manda boa um beijo noite aí. para Ó, meninas. quem me mandou pergunta, eu não vi o que estava escrito, tá? Pode mandar depois pelo WhatsApp, tal, se quiser trocar uma ideia, tá? Abraços a todos aí. Uma boa noite. Tchau, tchau.